Oi, oi, gente, muito bom dia para você, um ótimo retorno de feriadão. A gente já vai adiantando os trabalhos para vocês, que esse retorno aqui na Casa Legislativa começa com 5 matérias em apreciação em sessão ordinária. Dessas 5, 4 vão ser votadas. Tem uma que está em primeira discussão, então não deve ser votada ainda hoje. As outras, uma define, então, o Dia Municipal da Educação Legislativa no calendário oficial do município, e os outros são pedidos de informação para o SAMAI, para o transporte coletivo urbano de Caxias do Sul, e também para estudantes, informações sobre estudantes com deficiência da rede municipal de educação daqui de Caxias do Sul. Eu já adianto também para vocês os trabalhos aqui, que quem vai presidir ao longo da semana as sessões ordinárias é o vice-presidente, vereador Wagner Petrini, porque o presidente Lucas Caranhato está em Brasília, em agenda, na Marcha dos Vereadores lá no Distrito Federal e também buscando recursos para Caxias do Sul. Bem, era isso. Super deixo o convite para que vocês acompanhem todas as discussões que ocorrem aqui dentro da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. TV Câmara Caxias, na comunidade, todo dia uma ótima sessão. Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Informo que nos termos da resolução de mesa número 1164/A, de 8 de março de 2023, fica assegurada a participação remota das vereadoras e vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da nominata das vereadoras e vereadores que compõem a 19ª legislatura, bem como das vereadoras e vereadores inscritos no grande expediente de hoje. Pois não, presidente. Presidente Lucas Caranhato, mesa diretora Wagner Petrini, Andressa Marques, Bortola e Andressa Malma. Vereadores da 19ª legislatura, Aldonei Machado, Caleb Garbim, Capitão Ramon, Cláudio Libardi, Daiane Melo, Daniel Santos, Edson da Rosa, Eloy Frisso, Estela Balardim, Iago Morandi, Juliano Valim, Marisol Santos, Pedro Rodrigues, Rafael Bueno, Rose Frigeri, Sandra Boneto, Sandro Fantinel, Tenente Cristiano Becker. No grande expediente de hoje, Lucas Caranhato e Sandra Boneto. Seria isso, presidente. Informo que os vereadores Caleb Garbim e Lucas Caranhato estão em representação desta Casa na 24ª Marcha de Gestores e Legislativos Municipais, em Brasília, Distrito Federal. Solicito às vereadoras e vereadores que procedam ao registro de presença no terminal eletrônico e no livro de presenças. Tá. Pessoal, antes de nós passar para as pequenas comunicações, uma sugestão de colegas vereadores e eu, como presidente desta casa, no dia de hoje, sugiro nós fazer um minuto de silêncio, então, pela morte do Papa Francisco, primeiro Papa latino-americano e que representa muito, não só para nós, mas para o mundo inteiro. Passemos ao espaço das pequenas comunicações, pelo tempo de 1 minuto por vereador inscrito, para a apresentação de votos de pesar, de louvor ou de congratulações. A palavra é, senhor presidente. Vereadora Estela.
Muito obrigado. Bom dia, colegas vereadores, colegas vereadoras, a quem nos acompanha da plateia e nos assiste de casa. Eu venho fazer um voto de pesar ao meu tio-avô, irmão da minha avó, tio da minha mãe, que faleceu na madrugada deste domingo, muito novo, fruto de um infarto e um AVC, e deixa com toda certeza um buraco na nossa família. É uma família pequena, mas é uma família muito unida. E peço a palavra, senhor presidente. Está sentindo a falta e a perda de uma pessoa tão jovem, um dos irmãos mais novos da minha avó. É algo muito triste. Ele foi quem ajudou a colocar o Wind Banner na minha campanha. Então, com toda certeza, a lembrança que eu vou guardar é dos dias de campanha que ele esteve para baixo e para cima nessa cidade inteira, ao meu lado, nos ajudando. Então, que Deus o tenha e que ele vá em paz. Muito obrigada. Vereador Cristiano Becker com a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, a quem está aqui no nosso plenário, sejam muito bem-vindos, ao Grupo Escoteiro também, né, a quem está nas redes sociais. Senhor presidente, não poderia deixar de fazer um voto de congratulações aos aniversariantes do nosso último final de semana, a nossa colega vereadora e minha parceira de dança aqui nessa casa, a vereadora Marisol Santos, né, felicidades, Marisol, vereadora Marisol, ao vereador Fantinel, também meus parabéns, muitas felicidades, né, e não poderíamos também deixar de falar sobre o passamento do nosso Papa Francisco, né, e até me chamou a atenção uma leitura que eu fiz no final de semana, que, e num tempo em que tanta gente se esconde atrás da fé para julgar, ele usava a fé para abraçar, seja quem fosse. No fim, o que ele oferecia era simples, e por isso tão raro, um lugar onde cabia todo mundo. Que o seu jeito amoroso e acolhedor de perceber o outro influencie a todos os que aqui ficam. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, vereador Daniel Santos. Bom dia, presidente, colegas. Hoje o meu voto de pesar vai pela passagem do falecimento do meu amigo Adriano Borges, que no feriado veio a falecer, jovem, de 51 anos, decorrência de um câncer. Um grande violoncelista, que fazia parte da orquestra da UX, e infelizmente nesse feriado veio a falecer, que desde dezembro ele estava na UTI em decorrência do câncer. Que descanse em paz e que Deus conforte toda a família. Obrigado. Com a palavra, vereador Capitão Ramon. Senhor presidente, nobres colegas, gostaria de fazer um voto de pesar a respeito do passamento do nosso Papa Francisco. Ele optou por se chamar Francisco pela sua simplicidade. E ele preferiu proteger os mais humildes. E isso é muito nobre de alguém que alcançou o pontífice e se preocupa com aqueles mais humildes. Gostaria de fazer um voto de congratulações. No último dia 19 de abril, ocorreu o Dia do Exército Brasileiro. Eu, como membro do Exército Brasileiro, fico muito feliz em comemorar a cada ano, desde 1648, quando os luso-brasileiros enfrentaram os invasores holandeses, nasceu, ali foi o embrião do Exército Brasileiro. E aqui eu faço uma homenagem a esta instituição e a todos aqueles membros que já passaram por ela. Eu estive de passagem e todos passarão, mas o Exército Brasileiro ficará na nossa história. Muito obrigado, presidente. Vereador Pedro Rodrigues. Obrigado, presidente, nobres colegas vereadores, plateia que nos assiste, bom dia a todos. Hoje o meu voto de pesar e a minha solidariedade, juntamente com todos os que defendem os valores e princípios do cristianismo, pela passagem do Papa Francisco. Que Deus conforte o coração de todos os nossos irmãos católicos. Obrigado, presidente. Com a palavra, a vereadora Andressa Marques. Obrigada, senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras, as pessoas que nos acompanham aqui e de casa também. Não poderia deixar de reforçar
o minuto de silêncio, o voto de pesar dos colegas vereadores e vereadoras sobre o passamento do nosso Papa Francisco. Quando uma liderança religiosa mundial do tamanho da simbologia do nosso Papa, ele deixa as marcas, independente de religião, né? Acho que quando nós temos referências importantes como essa, nós precisamos valorizar. E ele nos ensinou muito, né, sobre os valores, como disse o vereador Pedro, do cristianismo, né, o olhar vereador Cristiano aos mais excluídos, né, se colocou contrário à guerra em tempos de guerra. Então nós precisamos valorizar, e os seus ensinamentos certamente sempre estarão entre nós. Também não poderia deixar, senhor presidente, de falar e de fazer um voto de pesar sobre as 10 mortes, os 10 feminicídios que aconteceram nesse feriado. 10 mulheres. Chamou a atenção, os números do Rio Grande do Sul chamaram a atenção do Brasil inteiro. São dados alarmantes que nós, como poder público, precisamos olhar, precisamos tomar medidas urgentes pela vida das mulheres. Então, solicitar aos colegas vereadores que tenhamos um olhar sobre isso, que nós possamos pensar alternativas para que essas situações não aconteçam mais. Seria isso, senhor presidente. Obrigada. Com a palavra, vereador Rafael Bueno. Bom dia, presidente, colegas vereadores. Os parabéns, vereador Fantinel, vereadora Marisol. Já que o aniversário de vocês era no feriado, podem pagar festa durante a semana, pode ser hoje, né? Também quero prestar minha solidariedade a todos os nossos, né, cristãos, principalmente os católicos, pelo passamento do nosso Papa Francisco, que deixou, né, e vai deixar um legado por muitas gerações, principalmente de humildade. Inclusive, no seu agora sepultamento, ele mostra não só, né, para a igreja, mas principalmente para as pessoas, que não precisa levar toda a floricultura na hora do velório, mas a gente tem que fazer as ações enquanto está vivo. Eu quero aproveitar e saudar aqui, presidente, os grupos escoteiros estão aqui presentes, né? O Baden Powell, que faz 40 anos, o Imigrante, 45, o Saint-Hilaire, também 45 anos. O ano passado, presidente, para concluir, nós fizemos uma homenagem aqui, entregamos o troféu Caxias para o 16º Distrito Escoteiro, que representa os 11 grupos aqui da nossa região, que abrange Antônio Prado, Ipê, São Marcos e Vacaria, com mais de 1.000 participantes dos escoteiros. E hoje dá início à Semana dos Escoteiros. Então, quem é vereador aqui há mais de uma legislatura, acompanha a casa, vê sempre no início dessa semana de abril os escoteiros aqui presentes, porque hoje inicia, de fato, né, a semana de uma lei instituída nessa Câmara de 2016, de minha autoria, que celebra, então, a Semana do Escoteiro. E, a partir dessa lei, várias cidades no Brasil copiaram, colaram, e foi aprovada essa lei e também comemoram. Então, bom dia a todos, todas. Não vi ninguém do Moacara aqui presente, mas também vereador, fui do Moacara, né? Então, uma vez escoteiro, sempre escoteiro, né? E daqui um ano, 2 anos, vou escolher um grupo aí para minha filha, Maria Rafaela. Obrigado, presidente. Com a palavra, a vereadora Marisol Santos. Obrigada, presidente. Colegas vereadores, vários temas importantes tratados aqui nas pequenas comunicações. Como me sinto representada, faço só o agradecimento pelas felicitações aí dos vereadores ao meu aniversário. Encaminho também ao vereador Sandro Fantinel, que também fez aniversário nesse fim de semana, né, nesse feriado. E quero aqui reforçar esse meu espaço, as palavras do vereador Rafael Bueno, dizer que é sempre uma alegria ter vocês conosco aqui no plenário. Eu sou uma apaixonada, não participei de grupos, né? A minha vida, a minha infância foi muito ligada ao tradicionalismo, outro movimento que eu respeito profundamente. Mas o movimento escoteiro, e nós estamos na Semana Escoteira por essa proposta, né, esse projeto de lei do vereador Rafael, referendado por essa casa, e estamos já pertinho do dia do escoteiro, amanhã. E eu quero dizer para vocês, aos grupos que estão aqui hoje, né, e celebrando 40 e 45 anos Baden Powell, Imigrante e o Saint-Hilaire, que nós, como comunidade, temos que agradecer a todos os senhores, senhoras, a esses jovens, que nós falamos de um movimento que trata de responsabilidade, de lealdade, de promoção da paz, do fortalecimento da amizade, da defesa da natureza, de tudo aquilo que nós nessa casa entendemos que é extremamente importante. Então, presidente em exercício, vereador Wagner Petrini, eu gostaria de fazer, inclusive, uma solicitação, né, dentro desse meu tempo que já encerrou, mas de lhe pedir que, a partir do final das pequenas comunicações, nós pudéssemos suspender a sessão por alguns minutos para receber esse grupo tão importante que está aqui e homenageá-los pelos 40 e 45 anos desses 3 grupos.
Obrigada. Ok, vereadora. Só o Edson usar o tempo dele, a gente suspende a sessão. Vereador Edson da Rosa, com a palavra. Bom dia, senhor presidente, nobres pares, a quem nos assiste pela TV Câmara, nos canais sociais, o movimento escoteiro, em especial, que está aqui. Dia triste para nós católicos, pela passagem do Papa Francisco. E, aliás, ele fez sua Páscoa, né? Páscoa significa passagem. Ele é considerado Papa da Misericórdia. Misericórdia em latim vem miserere, compaixão, cordia, coração. É a compaixão que vem do coração. Então, essa é uma pessoa que fez a sua estada aqui na Terra e cumpriu missão. Sentimento a todos os cristãos católicos e aqueles que se identificavam com o Papa Francisco. Quero fazer um voto de congratulação a um grande amigo que virá a Caxias, com mais de 40 anos de serviço, foi meu colega tenente, hoje galgou o posto maior na ativa, vereador Capitão Ramon General Chalela, general de Exército, um baita de um companheiro, virá aí, nós iremos, os que galgaram com ele as fileiras do Exército naquela época, nós vamos fazer uma homenagem para ele, hoje e amanhã. Então, também estou fazendo um voto de congratulações, porque eu sei que a carreira, galgar esse posto de general de Exército não é fácil, afunila. E ele chegou no mais alto posto do Exército, são 15 na ativa em todo o Brasil. Então, um abraço ao meu amigo Chalela, fraterno abraço, e agora que essa nova etapa tenha o mesmo êxito que teve nas fileiras do Exército. Obrigado, senhor presidente. Com sugestão da mesa, então, faremos um voto coletivo de pesar por esta casa ao Papa Francisco. Encerradas as pequenas comunicações. Então, conforme o inciso 3, para receber visitantes ilustres nesta casa, o artigo 101, suspendemos a sessão.
Voltamos à sessão. Passemos à ordem do dia. Em discussão única e votação, em regime de urgência, o requerimento número 47/2025, de autoria da vereadora Daiane Mello, que requer informações sobre a estrutura e o atendimento aos estudantes com deficiência na rede municipal de ensino. Com a palavra, a autora para justificar o regime de urgência. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero justificar, porque as aulas da rede municipal já começaram lá em fevereiro. E estamos praticamente encerrando o mês de abril, no entanto. Muitas mães continuam à procura de monitores e cuidadores para os seus filhos com deficiência e até agora não receberam tal atendimento ou sequer uma resposta clara da administração. Essas famílias já estão cansadas de esperar, estão exaustas de serem empurradas de um setor para o outro. E nós, enquanto Câmara de Vereadores, podemos, assim, ouvir uma justificativa do poder público, votando esse pedido de urgência, inclusive porque a gente tem uma audiência pública programada para o próximo mês. Então, com esse pedido de informação, pode nos municiar de informações para esta audiência pública. Era isso. Em discussão, o regime de urgência. Encerrada a discussão. Em votação, o regime de urgência. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Voto sim, senhor presidente. Eloy Fristo vota sim. Voto sim, nobre presidente. Capitão Ramon vota sim. Voto sim, presidente. Voto sim. Vereador Valim vota sim. Vereador Pedro Rodrigues vota sim. Vereadora Andressa Malman vota sim. Vereadora Estela Balardim, como vota? Vereadora Estela Balardim vota sim. Encerrado o registro dos votos. Encerrada a votação. O regime de urgência foi aprovado pela maioria das vereadoras e vereadores, por unanimidade das vereadoras e vereadores. Com representação do vereador Caleb Garbim e vereador Lucas Carenhato. Ausente, vereadora Rose Frigeri. Com a palavra, a autora para a leitura do requerimento. Da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, requerimento de número 47/2025, pedido de informações ao prefeito. Requer informações sobre a estrutura e o atendimento aos estudantes com deficiência na rede municipal de ensino. Senhor presidente, senhoras vereadores e senhores vereadores, o atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência é um direito garantido pela Constituição Federal e pela Lei Brasileira de Inclusão, sendo responsabilidade do poder público assegurar condições adequadas de acesso, permanência e aprendizagem na escola. A fim de compreender a estrutura atualmente disponível no município de Caxias do Sul para acolher os alunos com deficiência, tanto em termos profissionais quanto de serviços e equipamentos oferecidos, e de garantir a fiscalização e proposição de melhorias dessa política pública essencial, solicitamos as seguintes informações. Informar o número total de estudantes com deficiência matriculados na rede municipal de ensino nos últimos 5 anos, de forma discriminada por unidade escolar e por tipo de deficiência. Exemplo,
TEA, deficiência física, visual, intelectual, múltipla. Especificar a evolução anual das matrículas de estudantes com deficiência no período solicitado, em formato de tabela comparativa. Informar quantos profissionais atuam diretamente com esses estudantes, detalhando a quantidade por função. Cuidadores, monitores, auxiliares de ensino, ATs, professores de educação especial e sua distribuição por escola. Informar quantos cuidadores foram contratados anualmente nos últimos 5 anos e se esse número foi suficiente para atender a demanda gerada pelo aumento das matrículas dos alunos com deficiência. Esclarecer se houve situações em que professores assumiram funções de cuidadores e, se sim, quantas e quais escolas e anos. Justificar o impacto financeiro pedagógico dessa prática, considerando que o valor da hora-aula do professor é superior ao dos cuidadores. Informar com base nas normas vigentes quantos estudantes com deficiência podem ser atendidos por professor regular ou professor de educação especial em sala comum, especialmente nos casos de TEA. Indicar se há turmas com número excedente e, se nesse caso, quais as medidas que estão sendo tomadas. Informar se a presença de estudantes com deficiência em sala reduz o número de matrículas dessa turma, conforme previsto em regulamentações específicas. Todas as escolas municipais possuem equipes especializadas de AEE. Em caso afirmativo, informar a composição dessas equipes, número total, funções desempenhadas, sua distribuição por escola ou território. Quais serviços específicos são ofertados pela Secretaria Municipal de Educação aos alunos com deficiência e suas famílias, dentro e fora do ambiente escolar? Exemplo, atendimento psicopedagógico, seja na rede pública ou particular. Detalhar os serviços e instituições envolvidas com discriminação por tipo de deficiência e por escola. Informar quantos alunos com deficiência não têm qualquer atendimento complementar além do escolar, com números absolutos, por escola. Quando identificada a necessidade de atendimento especializado, para quais instituições ou secretarias esses estudantes são encaminhados? No caso de encaminhamentos da Secretaria Municipal da Saúde, informar. Qual é o tempo médio de espera para o retorno de encaminhamentos? Qual é o serviço solicitado? Quantos encaminhamentos foram feitos nos últimos 5 anos, discriminado por tipo de serviço solicitado? Quantos retornos de atendimento ocorreram por serviço no mesmo período? Qual o número atual de estudantes na lista de espera da SMED por atendimento? 14. Quais foram os valores repassados no município em Caxias do Sul via Fundeb, especificamente para educação especial, nos anos de 2020 a 2024? Detalhar os valores anuais vinculados ao fator de ponderação diferenciado. Como esses recursos foram aplicados em cada ano, apresentar o plano de aplicação e prestação de contas quando houver, especificando investimentos como contratação de profissionais especializados, formação continuada, estruturação das salas de AE, aquisição de materiais adaptados e tecnologias assistivas. A Secretaria de Educação faz a gestão desses recursos de forma centralizada ou destina a parte deles diretamente às escolas que atendem estudante do público-alvo da educação especial? Em caso de descentralização, como é feito esse repasse e quais os critérios de distribuição? Existe previsão de ampliação dos investimentos com recursos do Fundeb voltados à educação especial em 2025? Se sim, quais ações estão sendo planejadas e quais as áreas serão priorizadas? E 18, a Secretaria de Educação possui algum controle ou monitoramento sobre o impacto dos investimentos em educação especial, indicadores de evolução, cobertura do AEE e formação de equipe? Se sim, encaminhar relatórios, dados e instrumentos utilizados. Solicitamos que todas as informações sejam apresentadas de forma discriminada por unidade escolar e também de forma consolidada, para melhor compreensão da abrangência da distribuição dos recursos e atendimentos. A transparência na gestão dos serviços voltados às pessoas com deficiência é fundamental para garantir a inclusão efetiva e a promoção da equidade no sistema educacional. Solicita-se a tramitação em regime de urgência em razão do ano letivo já ter iniciado com inúmeras situações envolvendo a falta de monitores e profissionais adequados para o atendimento dos alunos. Caxias do Sul, 3 de abril de 2025, 150 anos da colonização e 135 anos da emancipação política. Assinam esse documento essa vereadora Daiane Mello. Era essa a leitura, senhor presidente. Em discussão, o requerimento número 47/2025.
Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Daiane Mello. Da tribuna. Hoje, senhores vereadores, eu subo nessa tribuna com essa pergunta que não quer calar. As nossas crianças com deficiência estão realmente sendo incluídas nas escolas? Ou estamos apenas fingindo a questão da inclusão? Porque é isso que muitas vezes, com relatos de pais e mães, é o que a gente imagina. Porque a inclusão não é só colocar um aluno em sala de aula. Inclusão é ter um professor capacitado, é ter estrutura, é ter acompanhamento, é garantir que cada criança com deficiência ou sem tenha o mesmo direito de aprender, de sonhar e de pertencer àquele local. O pedido de informações que eu trago hoje busca algo muito simples. A verdade. Quantos são? Onde estão? Estão sendo atendidos de forma digna? Quem são esses profissionais responsáveis? Qual estrutura real por detrás de tantos discursos bonitos? Eu acho que a gente precisa trabalhar com números. Quando eu cheguei nessa casa, uma das primeiras perguntas que a gente se fez em diversas reuniões, quando se fala da questão da inclusão, é quantos alunos na rede são? E o vereador Edson, que já foi secretário da pasta, nos respondeu por muitas vezes assim, olha, mais ou menos era isso, vereadora. Mas as pessoas da secretaria em si não tinham essa resposta. E isso assusta um pouco a gente. Inclusive, pessoas que trabalham na área da inclusão. Pode ser porque chegaram agora, que estavam se apropriando dos números. Então, por isso, a gente organizou esse pedido de informação para que as respostas sejam mais claras, que a gente pare de falar do acho, do diz que, e a gente realmente tenha as informações concretas sobre isso. Chega de respostas vagas, chega de deixar mães e pais desesperados se tem monitor ou se não tem monitor. Se o pedido de monitor vai ser atendido ou não. A gente já sabe que a nossa questão do monitor já é deficitária, porque ele é para locomoção e higiene, sendo que muitas vezes o aluno com deficiência precisa muito mais do que isso, principalmente falando da questão intelectual. Então, a gente já precisa de outros métodos, de ATs e outros tipos de cuidadores, mas nem o monitor básico os pais e mães estão conseguindo. E eu falo aqui como vereadora, mas também como mãe, porque muitas famílias, muitas vezes, choram em silêncio, sem saber se o seu filho está realmente incluso naquela escola. Não adianta a lei da inclusão acontecer, né? A lei acontece, porém, essas crianças estão inseridas lá e não incluídas. Esse pedido de informação é só o começo, como eu disse. A gente já programou junto à Comissão de Acessibilidade uma audiência pública no próximo mês sobre este assunto e a gente vai, através do vereador Juliano, que é o presidente, e por isso essas informações reunidas, para a gente poder, inclusive, durante a audiência pública, conseguir propor melhorias para a Secretaria da Educação. A gente vai seguir cobrando, fiscalizando e lutando para que as nossas escolas em Caxias do Sul deixem de ser cenários, né, e passem realmente a questão da inclusão e da justiça social para os nossos alunos. Então, é com esse intuito que a gente fez esse pedido de informação. Ele é bem complexo, ele é com 18 questionamentos, porque a gente entendeu que não é poucos os dados que a gente precisa. Esses dados precisam estar mais transparentes para os vereadores, inclusive para a gente conseguir propor melhorias. Se a gente não conhece a realidade da Secretaria da Educação, quando se fala na questão da inclusão, não tem como a gente propor aqui melhorias desse serviço. Então, a gente precisa realmente dessas informações para gerar tanto o debate nessa casa, quanto a proposição de melhorias. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Em discussão, vereadora Estela Balardim.
Muito obrigada, senhor presidente. Parabéns, em primeiro lugar, colega vereadora Daiane. É muito importante quando um pedido de informação ele vem justamente para isso, para a gente conseguir ter os dados que nos propiciem pensar coisas para, inclusive, auxiliar o executivo. A gente percebe que a realidade de muitas das nossas escolas é uma realidade de um atendimento de inclusão deficitário, que na prática ele não funciona. Na prática, ele não está conseguindo ser o melhor possível para os estudantes da comunidade escolar como um todo. Porque quando a gente fala da inclusão dentro da sala de aula, a gente está falando do respeito à pluralidade, à diversidade. Então, é um ensinamento, é algo positivo não apenas para aquele estudante portador de deficiência, mas também para todos o restante da comunidade escolar, ver a lei 13.146, que é a lei da inclusão, sendo posta em prática. Um atendimento adequado aos estudantes é importantíssimo para que na escola a gente não tenha diferentes estágios do alcance das oportunidades educacionais. Quando a gente garante que haverá todo o atendimento, todo o suporte, e aqui a gente fala de um suporte que ele é para o desenvolvimento físico, cognitivo, emocional, a gente está conseguindo igualar as oportunidades educacionais dentro da nossa rede de ensino, o que é algo fundamental para que a gente tenha, de fato, a lei que a gente tem desde 2015 aqui no nosso país sendo posta em prática. Sem contar que algo que a gente tem que sempre levar em consideração, no meu entendimento, quando a gente fala da realidade escolar, é a situação em que os nossos professores muitas vezes são colocados, que é uma situação de exaustão, de salas de aula superlotadas, de cada vez mais dificuldades de interação com os estudantes, advindo das redes sociais. Então, quando a gente acrescenta mais essa questão de um estudante portador de deficiência dentro de sala de aula, isso dificulta ainda mais o trabalho do professor. Então, quando a gente tem um atendimento, o acompanhamento adequado desse estudante, a gente está propiciando, inclusive, que o ensinar e o aprender do docente dentro da sala de aula seja o melhor possível. Então, com toda certeza, esse pedido de informação, ele vem para nos munir de informações importantíssimas para que a gente consiga pensar, para que a gente consiga organizar, planejar ações referentes a essa questão, que é um problema no nosso município. Que não adianta a gente dizer que não é, que não adianta a gente dizer que está acontecendo a inclusão, porque ainda a gente sabe que é uma realidade, que existe muita deficiência em relação a isso. A gente também tem que olhar para a nossa educação infantil. Fui prof da educação infantil antes de trabalhar aqui na Câmara de Vereadores. E a realidade de um professor de educação infantil com um estudante portador de deficiência em sala de aula é uma realidade muito dura, muito difícil. Muito difícil mesmo. Por isso que é tão importante quando a gente bate aqui na tecla de que a gente está promovendo a inclusão para toda a comunidade escolar, a gente está promovendo a inclusão para aquele estudante que não tem o direito só de estar na escola, mas tem o direito do acompanhamento adequado para ali poder sugar o máximo possível daquele processo todo, e a gente também está garantindo uma melhor docência para os nossos professores e professoras dentro da nossa rede municipal de ensino. Era isso, senhor presidente. Votarei favorável no momento oportuno. Muito obrigada. Em discussão, vereadora Rose Frigieri. Bom dia. Bom dia, colegas. Bom dia quem nos acompanha. Esse é uma discussão longa, né? Parabéns, vereadora Daiane, por trazer esse debate aqui. Nós precisamos fazer um debate sério sobre isso, porque quando se fala em pessoas com deficiência, a gente não tem noção do tamanho que é isso. Quando se fala só em autismo, quantos tipos, né, quantos espectros tem, é uma questão. Quando eu fui do Conselho Municipal de Educação, lá
há algum tempo atrás, quando se fez a primeira lei de inclusão, ainda quando se tratava de monitores e não cuidadores, e depois a lei mudou e ficou tão ruim porque não é feito por pessoas que estão dentro da sala de aula, infelizmente. Monitores, o que era? A pessoa, além do cuidado, ela também ajudava muitas vezes. Aí diziam, não pode ter bidocência, o monitor não pode dar aula. Nunca se quis isso. O que a gente fazia? Uma professora que tem 30 e poucos alunos, se puder ficar 2 minutos, 5 minutos se dedicando àquele que precisa de um apoio, fica muito melhor para todo mundo. Fica muito melhor para todo mundo, porque... Né, eu tenho que parar, porque, nossa... Fica muito melhor para todo mundo, porque é uma coisa que demonstra que a professora também está interessada com aquele. Aí mudou cuidador, é só para limpeza, higienização e condutor. Eu tive uma aluna especial que ela era cadeirante. Ela não precisava de monitor o tempo inteiro em sala de aula, porque ela não tinha problema cognitivo algum, compreendia tudo, ela tinha sido... uma questão de um tiro, uma questão assim, ela ficou cadeirante. Ela só precisava do cuidador para levar ela para o recreio e trazer de volta para a sala de aula. Aliás, nem isso precisava, porque era no térreo naquela época. E ela tinha um cuidador o tempo inteiro ali do lado, que não precisaria. Em compensação, outras pessoas que não precisam desse cuidado, que a maioria, acabam não tendo cuidadores. Quando se fala no AE, por exemplo, eu também lembro de um aluno, e é bom sempre dar exemplos, que até o fim do ano ele não aprendia, 9º ano, não conseguia e tal. No fim do ano, nós descobrimos que ele não enxergava adequadamente no quadro, porque ele tinha problema de visão, e ele estava há 2 anos tentando um oftalmologista pelo atendimento, a direção encaminhava, e ele simplesmente não enxergava na sala de aula, não aprendia por isso. Então, é muito maior do que aquilo que é visível, né? É muito maior. Nós atendemos pessoas ali naquela comissão, né, vereadores da Comissão da Acessibilidade, que não se enxerga se ela tem alguma necessidade, ou se ela precisa, mas ela precisa. Então, é um debate que tem que ser feito amplo. Nós, professoras, quando se fez a lei, a gente ia ter uma formação gradual que passaria por toda a rede, para todas as professoras, todos os professores aprenderem ou terem pelo menos uma formação para saber como lidar com essas crianças, com esses estudantes. Isso nunca aconteceu. Então, são muitas coisas que precisam ser trazidas aqui. Mais 2 detalhes. Tem alunos que não conseguem aprender cognitivamente, falar ou escrever, mas que desenham e podem expressar aquilo que eles estão aprendendo de forma super bem. Só que eles precisam de alguém com um olhar especial para eles. Agora, eu pergunto, como que nós, com 30 e tantos alunos em sala de aula, vai conseguir, quando tem 4, 5, porque a lei também prevê que, além do monitor, além da professora e tal, tenha redução das salas de aula. Isso não é cumprido. A lei prevê, sabe como que as professoras de educação especial fazem? Elas tiram os alunos nas aulas de português e matemática. No resto, praticamente nós temos que elaborar provas diferenciadas, cada um com nível de conhecimento diferenciado. Às vezes a gente fala inclusão, e eu me lembro quando meu filho saiu de uma escola, da escolinha, e foi estudar numa escola que priorizava a inclusão. Quando eu cheguei lá, eu via as pessoas que eram atendidas pela escola e que precisavam do atendimento diferenciado sozinhas no pátio, porque eles não incluíam os demais naquela relação. Mas por que não inclui? Porque não Essa palavra, senhor presidente. Então, a coisa é muito maior do que um debate que, às vezes, a gente consegue fazer em 5 minutos. Obrigada e parabéns pelo pedido. Em discussão, vereador Iago Morandi. Só passando também para parabenizar, deixar registrado aqui o apoio à vereadora Dai, parabéns pelo pedido. Basicamente tem um pouco a ver com o meu também, que é da área da educação, e acredito que a vereadora Rose já expressou
tudo que dava para falar aqui, algumas coisas que eu tinha anotado, mas porque ela entende bastante da questão da educação e é basicamente isso aí. O professor, a gente sabe que está sobrecarregado, ele só é lembrado em propagandas políticas na época da eleição e depois o que é prometido não é cumprido, por exemplo, ali a questão da capacitação e também só aumenta o número de alunos por sala de aula e não a estrutura que é usada, né, para melhorar aí o serviço do professor. Uma parte, vereador. De imediato. Vereador Iago, vereadora Rose também complementou um pouco, porque fica um tempo muito curto para a gente falar, né? Mas a questão dos planos individual de ensino, né? Que muitos pais nem sabem que tem o direito, né? Mas a maioria tem que brigar para ter isso, muitas vezes, em sala de aula. Então, a gente precisa realmente de um olhar para essa área da educação, das salas de aula, com um número crescente de deficiências. Vamos falar da questão do autismo, que se é 1 para 31 agora, conforme os estudos, já em sala de aula a gente se depara com uma realidade ainda maior, porque tem salas de aulas que a gente chega e as pessoas dizem que tem de 3 a 4. Aqui em Caxias do Sul a gente está falando. Então, a gente precisa, sim, de informações e de discutir esse assunto, porque a lei da inclusão ela é muito bonita no papel, né? Muitas coisas poderiam ser muito mais bonitas se fossem feitas pelas pessoas que realmente vivenciam aquilo dali, que é a questão dos monitores, e hoje a gente tem só a questão dos cuidadores, e os cuidadores são tão deficitários pela área intelectual que precisa de atenção. Então, é a falta de informação que às vezes nos assusta e também a falta de atendimentos, porque daí pode ser coisas maquiadas, né, para as coisas acontecerem. Então, com esse pedido de informação em mãos, a gente consegue avaliar para que direção estamos indo e para qual direção queremos ir a partir de agora. Por isso, esse pedido de informação, tanto para a gente verificar a questão de professores em sala de aula, de cuidadores, de monitores, de ATs e de alunos que precisam aprender não só a pessoa com deficiência, os alunos com deficiência, mas também o restante dos alunos, que daqui a pouco, tendo um monitor ou um cuidador para aquela criança, consigam aprender, ao invés de maquiar aquela situação em sala de aula. Obrigada pela parte, vereadora. Imagina, seria isso. A gente vai sempre buscar por transparência, então contem comigo nos pedidos de informações. Obrigado. Em discussão, vereadora Andressa Marques. Obrigada, senhor presidente. Importante tema, vereadora Daiane, trazido para essa casa. E acredito que tem alguns elementos que vocês já colocaram, né? Mas a vereadora Rose e a vereadora Estela também trouxeram algumas coisas. Acho que, enquanto vereadores e vereadoras, é importante a gente apresentar alguns dados e algumas questões para a sociedade. Primeiro, que nem sempre, vereadora Rose, as crianças com deficiência foram atendidas na escola com todos. Então, hoje, muitas vezes eu escuto das pessoas, né, conversando sobre pessoas com deficiência, sobre pessoas com transtornos mentais, uma sensação da sociedade como um todo que o número de pessoas com deficiência, por exemplo, aumentaram. Mas, na verdade, é porque hoje a gente visualiza mais. Há um tempo atrás, as famílias tratavam como se fosse um problema, como se fosse uma coisa ruim, porque era a cultura da sociedade, e as pessoas com deficiência acabavam ficando trancadas dentro de casa. Com o passar do tempo e com um debate da sociedade, com muita luta também das famílias, enfim, essas questões foram trazidas mais à luz, e as crianças com deficiência, né, as pessoas com deficiência passaram a ter o direito de serem atendidas nos serviços de forma equitativa. Por que eu falo de forma equitativa? Porque quando a gente fala em igualdade, nós muitas vezes desconsideramos as diferenças que nós temos. Então, obviamente, que uma criança com deficiência, ela vai ter mais dificuldades para aprender o mesmo conteúdo do que uma criança que não tem deficiência. Portanto, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 trouxe à luz essas questões para que a sociedade, para que o Estado pudesse se preparar e pensar em formas de atender essas crianças de uma forma inclusiva, de uma forma com qualidade também, né? E hoje,
Acredito, vereadora Daiane, que o que nós estamos olhando é que a lei avançou no sentido de atender, então todo mundo precisa ser atendido, as pessoas não podem ser excluídas, elas não podem ser discriminadas, e isso já existe um certo entendimento da sociedade, apesar de que muitas vezes a gente vê pessoas com deficiência tendo limitantes no seu dia a dia gigantescos que fazem com que elas tenham dificuldades de pegar um transporte, de acessar um serviço, né? Outro dia eu estava conversando com um colega assistente social que está se formando em serviço social, e perguntei para ele é deficiente visual, e aí a gente conversando, ele me trouxe várias questões que me fez refletir como que é para ele, por exemplo, ir no mercado, né? Que para mim é uma coisa simples, para ele é uma coisa extremamente difícil, né? Então hoje o que nós percebemos na nossa sociedade foi um avanço em relação à visão de que as pessoas com deficiência e as pessoas com transtornos, elas precisam ter direitos, elas precisam ser atendidas, mas o que nós precisamos falar hoje é a qualidade desse atendimento. É como elas são atendidas. E sim, muitas vezes a gente só olha para isso quando acontecem grandes problemas, né? Quando nós temos situações urgentes, e aí vem à tona para a sociedade coisas que já deveriam ser instituídas, coisas que já deveriam ser direitos sociais garantidos. Então, uma bandeira que eu vou trazer aqui nos próximos dias é sobre a questão de termos, sim, mais assistentes sociais e psicólogos na nossa cidade. Nós temos hoje um setor psicossocial na SMED, na Secretaria Municipal da Educação, né, que é a partir de uma lei federal que existe, que está sendo discutida no país, que precisa ser regulamentada, mas nós precisamos ter assistentes sociais e psicólogas com a condição de olhar para as escolas, de fazer um trabalho direcionado, né, um trabalho que de fato consiga acompanhar. Por que eu digo isso, vereadora Daiane? Porque se nós tivermos crianças, por exemplo, que não tiverem os seus direitos garantidos, essas profissionais vão conseguir ter um olhar e vão conseguir compreender a singularidade daquela criança e daquela família. Um olhar para além do que tem muitas vezes, do que as direções dos próprios professores têm condições, vereadora Rose, porque a gente sabe que estão sobrecarregados, né? Então, uma temática que vem à tona de novo com o que aconteceu com a professora há dias atrás e com essas questões das crianças que têm, sim, fatores limitantes à sua educação, mas que precisam ter os seus direitos garantidos, é termos assistentes sociais e psicólogos com a condição de poder acompanhar e fazer um trabalho direcionado para as escolas. Acho que isso é uma pauta que nós precisamos olhar mais, porque esses profissionais vão ter condições de, inclusive, pensar como que as escolas podem ser mais inclusivas, né? Mas, claro, que acho que é importante dizer, para finalizar, que não tem como nós pensarmos hoje numa sociedade mais igualitária, numa sociedade mais justa, se nós não tivermos uma educação de qualidade para todos e para todas que acessam ela. Então, pensar que muitas crianças e adolescentes não têm os seus direitos básicos atendidos porque têm uma deficiência, isso é algo assombroso, mas é real. Nós precisamos trazer à luz, né? Então, acho que nós precisamos caminhar e termos nitidez de que uma educação de qualidade ela só se faz com muito investimento e com o olhar daqueles e daquelas que realmente entendem para que as coisas de fato aconteçam. Então, obviamente, votarei favorável, mas uma educação de qualidade é urgente que a gente olhe, porque eu tenho certeza que se a gente investir na qualidade da educação, a gente vai prevenir vários problemas sociais que nós temos atualmente. Seria isso, senhor presidente. Obrigada. Em discussão, vereador Rafael Bueno. Bom, presidente, eu acho que esse pedido de informações ele está muito bem elaborado. Quem me ajudou a fazer, vereadora Daiane, sabe de muitas informações, né? Muitas respostas a senhora de repente já saiba, né? Porque deve ter muitas coisas, vereador Edson, o senhor que foi secretário da Educação em diversos governos aí, que teve o apoio, sabe muito bem a questão que é a dificuldade da rede toda funcionar. Quando a vereadora Rose Frigieri, por ser professora, está em sala de aula, né, sabe do dia a dia de um aluno, eu, por exemplo, eu sou né, uma testemunha de como a escola funciona, vereadora Rose. A minha mãe só descobriu que eu tinha problema de visão quando eu estava na escola, que fizeram o teste na escola, que hoje é proibido dos professores fazer. A gente não pode tratar os diferentes como iguais se a gente não consegue ter a acessibilidade plena do porteiro da escola até o professor em sala de aula. Muitas crianças
que eu já ajudei, são crianças que estão com 6, 7 anos e os pais, inclusive, não querem admitir que o aluno, que o filho, está com algum tipo de perda auditiva ou quase surdez total. E aí a gente tenta conseguir uma vaga, a gente faz uma busca ativa junto ao Ellen Keller e a família, e chega na hora de garantir o transporte, não se consegue o transporte para essa criança. Aí o pai e a mãe têm que ficar na frente da escola esperando a aula encerrar, no início, fim, principalmente crianças que vêm do interior, e aí perde uma rotina de vida. Mas eu quero, colegas vereadores, esse pedido de informações, vereadora, mesmo que tenham cuidadores em salas de aula, a exaustão que estão os nossos professores e professoras. Hoje, um professor ele faz o papel de múltiplas tarefas, começando, né, o seu papel principal, que é o ensinar, mas na escola ele vive, né, com múltiplas tarefas. Ele é assistente social, que muitas vezes tem criança que não tem uma roupa, que não tem um alimento, ele tem que ajudar. Ele é o psicólogo para criança que é vítima de abuso, estupro, violência, e aí denuncia, e a rede não funciona, não faz nada, não fazem nada. Quando ele está passando fome, muitas vezes os CRAS não funcionam, não tem atendimento, ou 1, 2 vezes por cada 15 dias para atenderem ele, a família. Quando aquela criança é identificada com algum tipo de problema, e ele fica numa lista interminável para a saúde mental. Hoje nós temos mais de 4.000 crianças aguardando algum tipo de consulta com psicólogos ou psiquiatras na nossa rede. Essa criança hoje que está precisando do atendimento de saúde mental, ele vai ficar com 10, 12 anos e se não for tratado na integralidade, o que serão desses adolescentes no futuro? Não adianta criar mais clínica e vaga Rimon, Paulo Guedes ali na frente. Nós temos que prevenir e tratar ali na ponta. E não é fazendo um mutirão de saúde mental. É trabalhando a raiz do problema dessa criança. Mas é uma rede, é a saúde mental, é a assistência social, é a rede de apoio na escola. E todas essas tarefas sobram para uma única pessoa, para o professor, que tem que fazer muitas vezes 3 turnos, no particular, na rede municipal, na rede estadual, ou 3 turnos na rede estadual, 2 turnos na municipal e 1 na particular, ainda cuidar da casa, as mulheres, cuidar dos filhos, da família. E quando a prof ainda não é convidada a participar de uma loteria, né? Porque os professores passam mais fazendo rifa, vendendo rifa, vendendo ingresso de almoço, de janta, de festa junina, de tudo que é possível para reformar a escola. E a direção também, o que menos se preocupa muitas vezes, obrigado, vereador Iago, o que menos se preocupa muitas vezes é no ofício principal. E as crianças são passadas de ano com deficiência, no aprendizado, aquela criança com algum tipo de deficiência e as demais, porque o professor não está dando conta de exercer o seu principal ofício, porque o sistema está falhando. O sistema está falhando. A assistência social, a saúde, né? E eu não quero aqui achar culpados, colegas vereadores, mas eu acho que a gente tem que melhorar a rede da criança e do adolescente, e que uma vez funcionava muito bem. Para concluir, vereador, antigamente Caxias do Sul ganhava prêmios internacionais das crianças da saúde bucal. É um começo, porque se a gente tiver saúde bucal, vai economizar recursos lá na frente, com 30, 40 anos, para não ter adultos aí sem dente. A saúde visual, a saúde auditiva, aprender a escovar os dentes, que é o básico, que muitas vezes os pais não ensinam. Até isso o professor tem que fazer. Então, para concluir, eu acho que esse pedido de informações da senhora ele é muito oportuno, importante. Nós temos uma audiência pública, vereador Iago, que o senhor presidiu, e que gerou, né, a possibilidade de a gente fazer várias abordagens aqui sobre esse tema. Então, voto sim, mas eu acho que a gente tem que trabalhar em rede. Obrigado. Em discussão, vereador Pedro Rodrigues. Obrigado, presidente. Quero dizer que em momento oportuno votarei favorável, vereadora Daiane.
e parabéns pelo tema trazido aqui. Como eu sempre não me canso de falar, eu que sou pai de professora. E penso, né, que deve, como muito bem falou o colega vereador Rafael, que deve ser melhorado o sistema. Eu acredito, assim, é de conhecimento de todos que é um problema antigo, né, que não é de hoje. Esse apagão dos professores, aí de falta de profissional. Então, eu acho que demorou para ser dado essa atenção devida, um reconhecimento devido a esses profissionais. É a sua palavra, senhor presidente. Que todos, se ouve da boca de todo mundo que é a profissão que abraça todas as outras, que é a mãe de todas as outras profissões, mas por que chegou a esse ponto de ser tão pouco remunerado, valorizado, cuidado, vamos dizer assim, os nossos profissionais? Então, claro, tem que dar uma atenção, tem que ser visto. Os profissionais, de modo geral, não é só os professores, como bem colocou aqui a colega vereadora Daiane, também os cuidadores, né? As questões mais específicas e especiais, né, deve sim ser cuidado. Então, quero dizer que votarei, sim, momento oportuno, e seria isso. Obrigado, presidente. Em discussão, vereador Capitão Ramon. Senhor presidente, nobres colegas, primeiramente eu gostaria de parabenizar minha colega, nobre vereadora Dani Mello, pelo requerimento. Falar que isso é de extrema relevância. Eu já visitei 9 escolas aqui no nosso município, 9 escolas municipais, e praticamente 10% dos alunos eles têm algum transtorno, algum déficit de atenção, alguma deficiência. E nós precisamos de profissionais para cuidar bem desses jovens, porque no futuro serão cidadãos caxienses. E, como tudo na vida, quando a gente previne, a gente não tem altos custos no tratamento futuro. Então, há 2 semanas atrás, nós fomos visitar a Marco Polo. E eu lembro que lá na empresa tinha um setor de pessoas com deficiência. E quando adentramos aquele setor, até os próprios diretores falaram: este aqui é o setor mais feliz da empresa, que é onde aquele jovem se sente valorizado, é onde aquele jovem ele coloca todo o conhecimento técnico profissional dele para a execução daquele trabalho. Hoje pela manhã estava vindo para a Câmara de Vereadores e vi uma notícia muito relevante aqui no Conexão Política do Brasil, e diz o seguinte: com apoio e inclusão, pessoas com síndrome de Down estão cada vez mais autônomas. Quando nós damos condições para que este jovem ele cresça e evolua, alguns às vezes com mais dificuldade, ele vai evoluir. E lá na frente, ele pode vir ajudar outras crianças que têm o mesmo transtorno. O que nós podemos fazer? Uma medida. Estava pensando outro dia em uma solução, e aqui a gente traz esse debate, e essa é a casa para nós debatermos soluções para Caxias do Sul, e talvez aqui servir de exemplo para outras cidades, por que não? Nós sempre, toda legislatura, toda sessão, nós trazemos aqui exemplos de outras cidades. Olha o que acontece lá em São Paulo, o que acontece em Curitiba. Mas a gente também pode ser modelo. Então, por que a gente não pode contratar as mães destas crianças? Vamos dar uma formação adequada, contratamos as mães. Quem melhor para cuidar destas crianças do que as próprias mães deles? Está aí uma oportunidade de melhoria. Muitas dessas mães nem conseguem trabalhar, porque é dedicação exclusiva àquele jovem cidadão. Por que nós não podemos contratar essas mães? E ela vai nos auxiliar a cuidar também de outras crianças. Então aqui eu trago esse debate para essa casa, porque é um assunto de extrema relevância. Então, se nós estamos falando de cerca de 10%, esse é um dado, 10% dos jovens têm algum tipo de transtorno, então a gente está falando de 50 mil caxienses. 50 mil é um grande dado.
Então, se a gente traz para crianças, a gente está falando de 4 mil crianças na rede municipal. Será que nós temos uma estrutura adequada para atender elas? Nós precisamos debater soluções aqui nessa casa. Não é porque a vereadora está trazendo esse pedido de informações que nós queremos atacar o executivo. Nós queremos soluções. E aqui, desde o princípio, nós nos colocamos como oposição construtiva. É aquela que traz o problema, mas apresenta uma possível solução para que o gestor possa decidir. Não pode ficar atônito. Não pode ficar inerte. Nós precisamos de uma solução. E bem como a vereadora Dani Mello falou, as aulas já começaram. Nós precisamos de soluções rápidas e soluções que sejam duradouras. Não essa alta rotatividade dos profissionais. Por que está tendo alta rotatividade? Porque a remuneração não é adequada? Ou porque estão sobrecarregadas? Nós temos que ouvir esses profissionais para poder melhorar. Não adianta só recontratar e recontratar. Por que não estão permanecendo no serviço para ter um melhor desempenho? Então, fica aqui o meu questionamento. Muito obrigado, presidente. Encerrada a discussão. Em votação, o requerimento número 47/2025. Para declarar voto, senhor presidente. Para declarar o voto, vereadora Daiane Mello. Eu acredito que o pedido de informação hoje, aqui na pauta, ele já rendeu um bom debate, né? E acredito que é para isso que fomos votados e que estamos aqui, para trazer temas que são importantes realmente para a sociedade e que muitas vezes não são discutidos. E como eu, como vereadora, busco muito a questão da transparência, eu acho que os dados, eles são muito importantes para o nosso trabalho e para a sociedade num geral. A gente já tem uma dificuldade, como o vereador Rafael Bueno trouxe, das famílias, em principalmente aceitar que o seu filho tem uma deficiência. Principalmente quando a gente fala da questão do TEA, uma dificuldade intelectual, é muito presente isso, a dificuldade da família de entender aquilo e de buscar o atendimento. Depois a gente tem um outro problema na rede de saúde, que é o diagnóstico. E a inserção dessas crianças na escola depois. Então, sim, eu também acredito que é um problema da rede como um todo e que a gente precisa, sim, buscar alternativas para que essa vida em família se torne melhor, que essas crianças e esses jovens estejam realmente inseridos e que a gente tenha a tão sonhada, no mínimo, a equidade. Oportunidade para todos. Então, obviamente, votarei favorável a esse pedido de informação, porque realmente quero os dados para a gente verificar as pontas que estão soltas no nosso município, tanto em relação à questão da saúde, da assistência social, das AEEs, da falta dos cuidadores, da rotatividade, como o capitão Ramon falou. Então, tem muitas coisas que precisamos ver. E somente com o pedido de informações respondido é que teremos embasamento para fazer essas solicitações, inclusive de mudança. Votarei favorável no momento oportuno. Obrigado, senhor presidente. Em declaração de voto, vereadora Rose Frigieri. Apenas para complementar um pouco o que eu vinha falando antes, a gente pede, né, a rede pede muitas vezes o diagnóstico. O vereador Rafael falou que teve o diagnóstico quando foi para a escola e provavelmente pôde, a partir daí, já ser levado um oftalmo, se não foi pela escola, pela família. Mas, muitas vezes, isso também acontece na escola da criança, eu falo criança, que até os 12 anos, né, ela ter um diagnóstico, mas até ter o atendimento vai 2, 3 anos. E a gente tem falado muito na saúde mental, né? Eu não vou aprofundar aqui, não vou entrar nesse debate, mas, com certeza, essas crianças, esses adolescentes que têm, muitas vezes, uma atitude mais violenta até em sala de aula, ou mais rebelde, digamos assim, né?
muitas vezes tem histórico de pedido, de encaminhamentos, e muitas vezes não tem sido atendido. Então, isso também é grave, porque lá na ponta, depois, a gente não pode ver só o que acontece no fim de um ciclo, como foi aquela história da nossa colega professora, que está fazendo, acho que 3 semanas hoje, que aconteceu. Aquilo foi um fim, espera-se, né? Mas foi uma ponta de um ciclo que provavelmente já vem, muitas vezes, acontecendo problemas na escola. Então, quando eu digo, e tem gente que diz assim, não é a sociedade responsável, é a sociedade sim, porque a gente tem que se unir para ver quais as situações. Eu não vou cansar de dizer aqui do menino que mordeu uma professora com 9 anos, quase arrancou um pedaço do braço, e quebrou a janela para se matar com 9 anos. Mas aquela criança estava há 3 anos sendo pedido pela escola atendimento e não estava tendo, desde os 6. Isso aconteceu com os 9. Daqui a pouco, o que poderia ter acontecido com ele, né? Ou com alguém da escola? Então, tudo isso é necessário, esse debate. Eu acho que ele foi importante e votarei sim no momento oportuno. Em declaração de voto, vereadora Andressa Marques. Obrigada, senhor presidente. Nobres colegas, só para complementar alguns elementos que eu comentei antes, a partir da fala de alguns vereadores e vereadoras também, o vereador Rafael Bueno comentou sobre a intersetorialidade, a importância do trabalho em rede, concordo plenamente, inclusive, antes eu não expliquei melhor na minha fala, mas o fato de ter assistente social e psicólogo, por exemplo, faz com que esses profissionais sejam responsáveis por articulação da rede, porque muitas vezes a direção da escola, ela não tem condições, na verdade, ela não está ali necessariamente para fazer isso. Teriam que ter outros profissionais para poder fazer isso, essa articulação com a UBS, com os serviços de saúde, com os serviços de assistência, para trabalhar com a família. Então, assistentes sociais e psicólogos nas escolas representa isso, o trabalho intersetorial que precisa para trabalhar com as crianças e adolescentes e com as crianças e adolescentes com deficiência, acima de tudo. Mas um fator que eu acho essencial tratar realmente e olhar para o cerne da questão é esse fator da rede da criança e do adolescente na nossa cidade. Semana passada eu comentei que estive visitando um abrigo, né, e também conversei com alguns conselheiros tutelares que conheço, né? Então, se a gente for de fato olhar para a nossa cidade, a gente vai ver que, se começar pelo conselho tutelar, são 10, deveriam ser 20 conselheiros, né? Só que quando nós dialogamos com os conselheiros tutelares sobre isso, eles dizem, Andressa, de fato, teria que ter 20 conselheiros. Porém, para que tantos conselheiros se a gente não tem para onde encaminhar, por exemplo, as nossas crianças e adolescentes e as suas famílias? É porque a nossa rede, de fato, ela está fragilizada, ela parou no tempo. Se a gente for conversar com o DICA, que é o Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, eles vão falar a mesma coisa. Então, se nós não olharmos com urgência para a rede de atenção à criança e ao adolescente na nossa cidade, nós vamos estar tomando muitas medidas para enxugar o gelo. Então, essa rede que é intersetorial, não é somente de uma política pública, ela precisa ser olhada, ela precisa ser fortalecida com serviços de assistência, como serviços de convivência e fortalecimento de vínculo, com educação de qualidade, enfim. Falar de criança e adolescente é falar de todas as políticas e precisamos que Caxias fortaleça essa rede para a gente poder ter maior atenção para as nossas crianças. Seria isso, senhor presidente. Obrigada. Em declaração de voto, vereador Rafael Bueno. Bom, presidente, eu insisto no tema, né, não defendendo minha categoria enquanto professor, mas, vereadora Daiane, a gente poderia insistir no tema, vereador Eloy Friso, também professor. Os nossos professores estão indo trabalhar todos os dias exaustos, principalmente crianças que têm algum tipo de deficiência e que a professora tem que cuidar desta criança, ajudar o monitor e ainda uma sala de aula superlotada numa escola, muitas vezes, sem infraestrutura. Nossos professores estão indo trabalhar exaustos. Se a gente pudesse fazer um levantamento, qual o número de atestado ou de licenças de professores com saúde mental prejudicada por causa da sobrecarga de trabalho, a gente iria se assustar talvez mais do que crianças com cuidadores. Então, a gente tem que pensar também nas pessoas que cuidam dos nossos filhos, que estão lá na frente de uma sala de aula.
Porque daí, se uma criança talvez que não tenha um cuidador, mas tem outras 25, 30 crianças que estão tendo uma aula com o professor com a saúde mental abalada que prejudica todo o andamento da rotina escolar. Nossos professores muitas vezes vão para a escola dopados de remédio, tá, para poder aguentar. Mas por que não sai, não vai para outra função? Nós precisamos dos professores e nós temos que valorizar os nossos professores da categoria. Eu, esses dias não faz um tempo atrás, estive no Paulo Guedes e vi um grupo de mulheres lá conversando, fui falar com elas, todas professoras conversando. Inclusive uma professora, que foi minha professora de estágio no Imigrante, estava lá internada. Vai ali no Rimon, quantos professores estão? Quantos professores cometem suicídio ou cometeram suicídio? Então, são coisas que nós temos que avaliar. Os nossos professores estão exaustos, estão sobrecarregados. E, só para concluir, presidente, o que nós temos que fortalecer, além da questão, tudo que eu abordei anteriormente, são as instituições que atendem essas crianças. Por exemplo, uma PAI, que teve pouco tempo atrás, aqui num passado recente, vereador Frisso, teve um prefeito que queria fechar a PAI, aqui em Caxias, tirou as professoras que estavam ali, brigou com a PADEV, brigou com o Ellen Keller, queria fechar o Ellen Keller. Então, nós temos que fortalecer essas instituições que trabalham com as crianças com algum tipo de deficiência. Obrigado. Em declaração de voto, vereador Eloy Frisso. Senhor presidente, senhores vereadores, como foi citado, eu gostaria até de também manifestar minha posição. Na nossa família, eu e a minha irmã somos professores, né? Minha irmã se especializou exatamente nessa área, trabalhando especialmente com autistas, né? E não é nenhuma nem duas vezes que ela chegou em casa toda abatida, né? Porque as crianças que têm problemas têm comportamento diferenciado, né? Mas ela é extremamente carinhosa, querida, as crianças adoram ela. E nessa área da educação, vereador Daiane, nós temos que lidar com a realidade, né? Porque do meu tempo, aqui eu sou o mais velho de todos aqui, as nossas mães ficavam em casa. Quem saía para trabalhar eram os pais, era o homem. E, portanto, a educação dos filhos ficava basicamente com a mãe. Quando o pai entrava, era para dar laço, né? Era para correção, né? Era para correção. Então, a realidade do mundo do trabalho fez com que, e também a luta de emancipação feminina, colocou as mulheres no mercado de trabalho, tá? Obrigatoriamente colocou as mulheres no mercado de trabalho. Então, as nossas crianças, principalmente no sistema educacional que vige no Brasil, e aqui eu tenho que lembrar sempre de Leonel Brizola, porque quando ele começou a instituir o CIEPS, ele foi acusado, vereador Rafael, de que era um projeto muito caro. Tá? E o Brizola respondia de forma categórica, né? Caro é a criança na rua, caro é a criminalidade, caro é tudo isso, né? Então, de fato, se tu tem as crianças que ficam numa escola de tempo integral, a possibilidade, né, de nós superarmos um monte de problemas é muito grande. Então, a educação, sem dúvida, tem que ser prioridade. Óbvio que eu sou favorável ao pedido de vistas, vereador Daiane. Declarar voto. E parabéns, muito completo o seu pedido de informações. Eu, como regra, sempre tenho aqui para mim que pedido de informações é um ato inerente ao vereador. Tá? É uma regra que tem que ser cumprida. O município, o executivo, tem que repassar as informações ao executivo, ao parlamento, ao legislativo. Então, sou favorável. Era isso. Em declaração de voto, vereadora Marisol Santos. Bom, colegas vereadores, eu quero declarar que o meu voto é favorável a esse pedido de informações. O requerimento de pedido de informações é um recurso nosso, dessa casa, né, quando a gente tem dúvidas.
E é importante que a gente deixe bem claro, né? Eu realmente não sei se essa era a melhor forma, mas eu acho que é uma forma importante, é um recurso nosso. E acho que tem várias perguntas aqui que a gente precisa saber. E acho importante a gente dizer que quando nós falamos sobre pedido de informações, dá sempre a ideia de que a oposição querendo colocar o governo na parede. E eu não entendo assim. Eu acho que a gente precisa entender um pedido de informações como algo para construir. A gente está buscando aqui, todo mundo que conhece o meu trabalho, que sabe o quanto a gente se dedica para questões da educação, principalmente com foco em educação especial, e a gente tem também um cuidado sempre muito grande com a educação inclusiva, né, com acessibilidade, sabe o quanto para mim esse tema é importante. Então eu entendo que um pedido de informações é para isso, para que a gente possa não colocar ninguém na parede, mas entender exatamente como está funcionando para saber como nós podemos efetivamente contribuir. Porque as dificuldades que existem hoje para atender de uma forma efetivamente inclusiva são muitas. Pelos professores que estão exaustos, por esse aumento, né, daquilo que a gente nunca nem ouvia falar. Eu também sou professora de formação, filha de professora, irmã de professora, e a gente tem coisas que a gente não ouvia. A gente falava sobre o quão recente é se falar mais sobre autismo. O quão recente é se falar mais efetivamente dentro da educação especial sobre altas habilidades. O quão recente é falar sobre TED, sobre TOD, sobre todos os outros transtornos que a gente está discutindo. O quão recente é que nem muitas vezes os professores são preparados para isso. Então precisa sim se pensar, e acho importante que a gente tenha base de dados para isso, para que realmente a gente não fique no lugar comum falando o que todo mundo fala e efetivamente podendo contribuir para o município. Meu voto é favorável. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Voto sim, presidente. Vereador Cláudio Libardi vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Eloy Frisso vota sim. Vereadora Sandra Boneto vota sim. Voto sim, senhor. Vereador Pedro Rodrigues vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O requerimento número 47/2025 foi aprovado por unanimidade das vereadoras e vereadores. Com representação dos vereadores Caleb Garbim e o Lucas Carenhato. Em discussão única e votação, o requerimento número 45/2025, de autoria do vereador Iago Morandi, que pede informações ao Poder Executivo no que concerne ao transporte escolar nos bairros Canyon, Brandalize e na linha 40. Com a palavra o autor para leitura do requerimento. Senhor presidente, senhoras vereadores e senhores vereadores, o vereador que presente subscreve, observadas as normas regimentais, submete à apreciação dessa Casa Legislativa o seguinte pedido de informações ao Poder Executivo Municipal. No que concerne ao transporte escolar nos bairros Canyon, Brandalize e na linha 40, solicitando resposta aos seguintes questionamentos. Qual a demanda atual do transporte escolar para os alunos das escolas municipais localizadas nos bairros acima citados? Quantos alunos estão atualmente contemplados com o serviço de transporte escolar para as respectivas escolas dos bairros mencionados? 3. Apresentar por escola a demanda total e o número de alunos atendidos com transporte escolar. E 4. Informar individualmente por escola a despesa atual do município com o transporte escolar destinado aos alunos das escolas localizadas nos referidos bairros. Justifica-se o presente requerimento pela necessidade de compreender a elevada procura de mães e pais de alunos quanto à disponibilização de transporte escolar, bem como pelas diversas reclamações recebidas por este vereador, relacionados à insuficiência ou ausência desse serviço essencial em determinadas regiões. Em discussão? Peço a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Iago Morandi.
esse pedido de informações aqui surgiu porque muitos pais estavam me procurando, vereadora Daiane. A questão do um medo, um receio que eles estão, que tem uma conversa aí, o pessoal está meio receoso, que daqui a pouco essas escolas menores aí, a prefeitura daqui a pouco vai encerrar, ou coisa assim, ou tem essa ideia, né? Um passarinho me contou que daqui a pouco eles vão inviabilizar a questão do transporte para estar encerrando e jogando para as escolas maiores os alunos, né? Então, antes que isso ocorra, eu venho aqui pedir como é que está a questão do transporte aqui, porque muitos pais me questionaram isso, eu disse, olha, eu não estou sabendo de nada, mas vamos fazer esse pedido de informações já para se precaver, para ver se a prefeitura acha que é um gasto desnecessário, que não é gasto, é investimento, a questão do transporte escolar, e a gente já se municiar aqui, né? Que daqui a pouco o pessoal está encerrando ali, a Luísa Morelli, por exemplo, é uma escola pequena, né? Mas se inviabilizar o transporte do pessoal da Zona Norte, daqui a pouco aquela escola, digamos assim, não vai servir mais, né? Ela vai ficar pequena, chegando aos 100 alunos, daqui a pouco a prefeitura vai estar encerrando. Então, para que não ocorra isso, a gente vem como um alerta aqui, esse pedido de informações. Espero que esses pais e esses passarinhos que me contaram estejam totalmente errados. Espero que a prefeitura não pense em inviabilizar essas escolas menores e que não jogue os alunos lá para as escolas grandes, por exemplo, o Tancredo e outras escolas. Daqui a pouco tem não só 30 alunos, vereadora Rose, mas daqui a pouco tem 60 alunos dentro de uma escola, se a gente deixar o negócio meio fluir assim por parte da prefeitura. Então, para se precaver, eu faço esse pedido de informações e espero que não seja isso, que seja apenas uma questão ali, porque alguns pais me reclamaram que um irmão consegue a vaga na escola, o outro irmão não, então tem algum problema ali na questão do transporte, na verdade, né? Um tem o transporte, o outro não tem. Para ver quem está certo, quem está errado nessa história, eu decidi fazer esse pedido de informações. Seria isso. Em discussão, vereadora Estela Balardim. Muito obrigada. Então, em relação ao transporte, existe uma lei para que o transporte escolar ele seja para aqueles estudantes que moram a 2 quilômetros da escola e na área rural. Então, inclusive, eu conversando com o vereador Edson, por ser algo similar a outras escolas, como o Armindo Turra, o Vitório Rex II, que também passaram por esse processo no início do ano, a gente precisa observar que existe uma questão de lei, existe uma legislação que rege a questão do transporte escolar. Então, a gente tem que sempre tomar o cuidado quando a gente fala dessa questão, para que a gente não incorra no erro de tentar colocar apenas como culpado o executivo, a SMED, e não entender a questão dessa legislação. Acho que tudo pode ser muito bem conversado, inclusive por levar em consideração que os estudantes do Canyon, que estudam na Luísa Morelli, na escola Luísa Morelli, precisam passar por locais muito perigosos, locais que a gente tem a presença da violência, a presença do tráfico. Então, de fato, a gente saber que há estudantes sendo colocados, inclusive estudantes do primeiro ano, estudantes extremamente pequenos, sendo colocados a ver situações como essa é algo de fato muito preocupante, é algo que a gente tem que sim trazer para essa casa. Então, eu lhe parabenizo, vereador Iago, porque é importantíssimo que a gente garanta a segurança dos estudantes não só dentro da escola, mas no percurso até chegar nas escolas. A gente há pouco tempo teve nesta casa a audiência pública que tratava sobre a questão da violência escolar. E a violência escolar, ela pode começar muito antes do portão da escola. Então, quando a gente coloca crianças e adolescentes a passarem por pontos de tráfico, por pontos de violência dentro das suas comunidades, isso pode, inclusive, impedir que esses estudantes tenham acesso ao ensino, pois é relato de muitos pais dessa comunidade, dessa região, e também da região do Armindo Turra e de tantas outras escolas que sofreram com isso agora nesse início do ano, o fato de que os estudantes, quando está frio, quando está chovendo, ou quando há alguma intempérie que de fato dificulte a ida desse estudante, esse estudante acaba não indo para a escola. Então, que a gente consiga achar um meio termo entre o que a legislação impõe, que são os 2 quilômetros, e entre a realidade, que é a realidade dos estudantes tendo contato com a
a violência, tendo contato com o trânsito perigoso, porque eles poderiam dar outra volta maior, mas eles teriam que passar pelo trânsito. Então, que a gente consiga achar o equilíbrio dessas duas questões, que a gente consiga ver uma forma que os estudantes tenham acesso à escola de forma segura e que a gente também consiga respeitar a legislação dos 2 quilômetros. Então, quero citar a sua frase, vereador Edson, bom senso, que a gente consiga ter bom senso nessa discussão, que a gente entenda a importância da legislação, que ela existe por um motivo, que ela existe por uma necessidade, mas que a gente também entenda essa necessidade de acesso integral à escola, de um acesso seguro à escola por parte das famílias e dos estudantes. Era isso, muito obrigada. Peço a palavra, senhor presidente. Em discussão, vereadora Rose Frigieri. Na última audiência que teve aqui, acho que foi quarta à noite, acho que terminou bastante tarde, né? Infelizmente, a gente sabe da dificuldade de todos os vereadores e vereadoras participar, mas não foram muitos que participaram, mas estava bastante rico o debate. Eu lembro de uma frase que eu falei ali, transporte também é uma questão de segurança nas escolas. Então, muitas vezes a gente fala de tudo para prevenir a segurança e, mais uma vez, o nosso símbolo aqui de Caxias, né? A menina Nayara. A gente sabe que ela foi estuprada, morta, sequestrada, tudo aquilo no caminho da escola por não ter acesso à van escolar que estava sendo tentado naquele momento. Fez 7 anos agora, mês passado. E eu quero até aqui fazer um agradecimento à SMED, vereadora Estela, no sentido de que nós fomos na Armindo Turra, fomos também, conversamos com a diretora da Vitório Rex II, e aquela solução de alguns alunos que estavam fora da lista, que tinham que atravessar a BR ou o mato para estudar, acabaram sendo incluídos e, pelo menos, todo ano, até o final do ano, todo início do ano, essa luta teria que ser resolvido sempre, né? Mas, pelo menos, foram mantidas essas crianças na lista do transporte. Mas aquela região ali do Canyon realmente é uma das regiões mais complicadas. A minha escola era ali no... eu dei muitos anos aula no José Bonifácio, que é ali no Pedancino, que muita gente vem do Canyon, tanto ali, principalmente do Luísa Morelli, que é até o 5º ano, se eu não me engano, só aula ali. E ali para o Brandalize, por exemplo, tem ônibus, porque é caracterizado como área rural, só por atravessar, né? É ironia, mas por atravessar a RS 122, que é muito perigosa, eles têm transporte para o Brandalize, do José Bonifácio para o Brandalize para Alvorada. Mas ali naquela região mais para cima, se eu não me engano, eu também recebi pedido de algumas famílias, e eu conversei com a secretária sexta-feira, nós tivemos uma reunião, quinta, aliás, e ela justificou que essas crianças, né, que estão fora da lista, também são muito poucas, elas teriam que ficar próximas à escola da sua região. Que é isso, né? O Rubem, o Tancredo. Só que o Rubem é lotado de criança ali, de estudantes. O próprio Tancredo, então, os irmãos estudam ali e vão ali, porque numa época foi dado esse transporte para eles, então eles não vão perder. Mas a outra, menor, não pode estudar ali. Eu acho que tem umas questões que é um pouquinho também de bom senso. Porque, como se diz, né? Muitas vezes, se a criança ela está segura dentro da escola, ela está correndo risco no caminho, seja de um atropelamento, de uma situação, porque, vamos ser sinceros, nós estamos falando de criança até, eu não lembro se é 4º ou 5º ano, ali no, acho que é 5º. São crianças, até 10 anos, máximo 11 anos. A família tem que levar um vai de van, o outro tem que ser levado. Então, eu acho que, de início, não deveria ser dado vaga para aquela criança naquela escola.
É um problema sério, são poucas pessoas, perto de todo o problema que se tem na rede, mas eu acho que pode ser solucionado, porque vocês imaginem uma família ter que levar 2 crianças pequenas, uma numa escola e outra na outra, que não é tão perto assim. Lá no Canyon, teve uma adolescente que eu tive a oportunidade de dar aula para ela, falei com ela essa semana, por sorte ela sobreviveu, mas ela foi encontrada quando ela tinha uns 14, 15 anos, num lixão, porque foi estuprada e ela reconheceu, e pensaram que a tinham matado, ela ficou no lixão. Ela ficou mais de 1 ano com sérios problemas, e já era adolescente, ali dos 14, 15 anos. Imagina Peça a uma palavra, criança senhor presidente. de 10, 15 anos, de 10, 11 anos. Então, realmente é muito necessário esse pedido de informação, não só em relação às vagas, né? Como é que está a questão da escola. Por favor, nós precisamos abrir escola, né? Abrir. Quanto tempo não se constrói muitas escolas aqui na cidade. Então, não vamos nem cogitar de fechar escola. Acho que isso deveria estar fora do horizonte. Espero que esteja. Em discussão, vereadora Daiane Mello. Primeiramente, parabenizar a vereadora Iago por trazer essas informações que muitas vezes ficam conosco, vereadores, né, de reclamações de não conseguir o transporte, de não conseguir a vaga. E a escola Luísa Morelli, ela é uma escola tão linda, eu conheço ela, já tive um trabalho bem forte na questão lá da Zona Norte, com os professores dedicados, atenciosos e que desenvolvem um trabalho tão interessante para aquelas crianças principalmente do bairro Canyon, que estudam lá, e que o bairro Canyon já é um bairro sem estrutura, sem a infraestrutura devida, não tem um parquinho infantil, então já são bairros da nossa cidade que já não tem o básico para as nossas crianças. Não ofertar uma vaga numa escola que é apropriada para eles por questões de transporte é meio uma questão, como a vereadora Estela trouxe, do vereador Edson da Rosa, de bom senso, né? A gente não pode, daqui a pouco, estar aqui chorando e fazendo audiência pública e trazendo um monte de gente aqui por acontecer mais alguma coisa, igual aconteceu com a Nayara, lá do Monte Carmelo, que morava lá no Monte Carmelo e tinha que estudar lá e não tinha a questão do transporte. Então, a gente precisa realmente pensar nas nossas escolas, em transporte para oportunizar aquelas crianças dos bairros, da periferia, dos loteamentos, sem assistência nenhuma, sem nada de lazer, de infraestrutura, de cultura, de esporte, a pelo menos, ao menos, frequentar a questão da escola. Seu à parte, vereador Iago. Só reiterando que tem uma escadaria mesmo que leva, né, para o pessoal, as crianças atravessar para o outro lado da rua. Eu já estudei no José Bonifácio e para acontecer uma besteira lá é bem rapidinho, porque tem poucas câmeras ali, é mais interior, né, então tem pouco movimento também. E aqui a gente vem alertar sobre a questão da segurança, mais uma vez. Parece que depois que ocorre, aí vem secretário de segurança, aí vem secretária de educação, e aí ficam perdidos, cada um fala uma coisa. Por que eles não tomam atitude agora? Que a gente está alertando para um problema, eles estão empurrando as crianças aí, né, alegando que é 1 quilômetro, que é 900 metros, mas dia de chuva, como fica? Algumas crianças não vão estudar, então sobrecarrega até o Conselho Tutelar daqui a pouco. Algumas famílias já têm problema em casa, imagina mais esse problema de estar inviabilizando a questão do transporte escolar. Aí depois não adianta chorar ou querer remediar um problema grave como foi o da Nayara. Então a gente está mais uma vez aqui alertando e espero que o Poder Público, não só em campanha, mas agora dê atenção para as crianças e para a educação. O básico, o mínimo que a gente se espera de um governo, de uma prefeitura, é isso aí, dar atenção para as crianças. Muito obrigado, vereador Daiane. Vereador Pedro, sua parte. Obrigado pela gentileza, vereadora Daiane. A vereadora Rose já fez menção aqui, lá das escolas, lá da Parada Cristal. A mãe de 2 alunas lá, da Luísa e da Camila, me procuraram na época também para fazer essa solicitação, que tinha sido tirado o transporte, que elas tinham, mas tinha sido tirado, né? E segundo as mães lá, tinha lugar no ônibus. Não precisava colocar um ônibus maior e nem colocar outro ônibus. E aí eu conversei com a
com a secretária Marta e ela me mandou a resolução dizendo dos 2 quilômetros que a vereadora Estela fez muito bem menção aqui. E aí eu citei para ela a situação que tinha que atravessar a BR, passar por um trecho que era desapovoado de casas, né? E aí sim entra aquela questão do bom senso, que não dá 2 quilômetros, mas é 1 quilômetro e pouco e com todas essas situações. Então, mas aproveito também para agradecer aqui a secretária Marta, que, como a vereadora Rose já falou, foi restituído o transporte para aqueles alunos. Obrigado, vereador. Obrigada pelos apartes, e eu acho que é isso, a gente garantiu o acesso, né, da garantia daquela criança estudar. A gente está falando, por exemplo, da Escola Luísa Morelli, que vai até o 5º ano, são crianças a partir dos 6 anos, né? Como é que elas vão fazer esse trajeto até a escola? Falando também na questão do transporte público, que já é tão deficitário, e das linhas de ônibus que não existem, né, nesses bairros mais longe para as crianças da escola, dos bairros irem até a escola. Então, a gente está falando de bom senso na parte da educação para que essas crianças tenham, sim, o acesso à escola, ao mínimo, né, que é a questão da educação. Era isso, senhor presidente. Em discussão, vereador Capitão Ramon. Presidente, nobres colegas aqui presentes, então, mais uma vez, a gente vem falar a respeito de transporte. Transporte, que é algo que eu venho falando muito e que a nossa cidade tem muito a melhorar no quesito transporte público. Por que nós não podemos implementar melhorias no transporte público? Elas podem ser implementadas. Basta interesse. E nesse interesse que eu falo, é melhorar para a população e não necessariamente pioraria para aqueles que prestam o serviço. É otimizar o que vem sendo empregado aqui hoje, porque do jeito que está, não está bom. Não está bom. Então, aqui eu faço essa solicitação, esse pedido. Por que a gente não pode fazer um modelo de transporte público integrado? Não somente os estudantes. Eu vejo muitos estudantes que utilizam a aviação Santa Teresa e outros que utilizam transporte escolar. Por que a gente não pode fazer um sistema integrado? Durante o horário de entrada e saída dos estudantes, a gente utiliza a mesma aviação Santa Teresa com mais horários, visto que é o horário que as empresas iniciam, que tem mais gente andando de ônibus. Por que a gente não pode fazer isso? Um sistema integrado, que foi o que este vereador já sugeriu para implementar no município. O modelo de transporte público integrado. Isso já solucionaria essa questão, que é uma questão muito importante. O que a gente está fazendo aqui? Segurança. Veja bem, quando um jovem não está na rua, andando naquele local que não tem muito trânsito de pedestre, ele está exposto. Está exposto. E aqui nós estamos discutindo o quê? Daqui uns dias, a morte de mais um estudante, talvez? Está com alguns problemas técnicos na televisão, ele está transmitindo, será? Presidente, está com alguns problemas técnicos, está funcionando? Ou é só naquela... Tá. Continuando. Então, quando a gente protege um jovem no transporte público, nós trazemos segurança para ele, segurança para a família. É o pai, é o familiar, é o responsável que não vai ficar preocupado que talvez vai render mais na empresa. Vai render mais na empresa dele, vai produzir mais. Então, nós devemos trazer mais uma vez para essa casa a discussão sobre transporte público. E aqui eu solicito ao vereador Bortola, presidente da comissão, que faça mais uma vez a audiência pública, porque a última que fez, veio pouca gente aqui e nós não tivemos solução nenhuma. Então, nós devemos ter debate, temos que debater esse tema para encontrar soluções. É isso que eu tenho dito sempre. Não adianta a gente vir aqui
fazer um discurso demagogo, falar, e não tem solução nenhuma. Nós somos parlamentares, nós devemos falar, obviamente, mas nós queremos soluções viáveis. Então, nesse quesito aqui, eu elogio o vereador Iago Morandi, meu colega de partido, por ter feito esse pedido de informações. E aqui eu solicito mais uma vez para o nosso executivo: converse com o secretário de Trânsito, vamos implementar melhorias no nosso transporte público, dá para ser implementado, vai melhorar para a cidade, vai melhorar para todos, tanto no quesito de trânsito, quanto na mobilidade urbana da população. É uma população que movimenta mais a economia, mais gente na rua é sinônimo de insegurança. Mais gente no transporte público, segurança, mobilidade. Diuturnamente nós temos discutido aqui sobre mobilidade. Então, se está sendo discutido praticamente toda a sessão, eu, se fosse o prefeito ou o secretário de Trânsito, ouviria e melhoraria nesse quesito. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Em discussão, vereador Rafael Bueno. Bom, esse pedido de informações do vereador Iago é oportuno. Diversas vezes já tivemos situações como essa e caríssimo realmente. Não, quanto, vereador? Uns 12, 13 milhões o ano de transporte? 16 milhões de reais o município despende do seu recurso, da SMED, para transporte escolar. E isso justamente porque a gente não tem escolas próximas muitas vezes à residência. Vou dar um exemplo do Campos da Serra. Colocaram um monte de famílias em vulnerabilidade social lá no Campos da Serra e não construíram uma escola. Aí as crianças tinham que acordar de madrugada para a van buscar e soltando as crianças, deixando nas escolas mais próximas, ali no bairro Cruzeiro, Bela Vista, para poder estudar. Então, isso é oportuno. Agora, colegas, eu faço uma reflexão aqui, e quem também nos acompanha, os pais, muitas vezes, estão deixando de ser pais. Estão deixando de ser pais. Eu caminhava todo dia 1,8 km para ir e 1,8 km para voltar. 20 minutos todos os dias da minha casa até a escola. Com 11 anos até o final do ensino médio. Os pais... Esse dia me procurou um pai aqui, mas muito macho pai. Que terminou ali, a mãe servidora pública, que ganha recursos, ganha em cima do filho, que terminou a licença maternidade, o pai trabalha... E aí tinha que voltar a trabalhar e não tinha com quem deixar a criança. Mas já tinha botado a vaga judicial para garantir, porque o pai é mais esperto do que aquelas mães em vulnerabilidade, que tem dinheiro para pagar um advogado, pagou um advogado para ganhar uma vaga de creche, não estava saindo a tal da vaga. E aí queria que eu desse um jeito, porque a mulher ia trabalhar. Então eles ganham o auxílio creche, mas não, a servidora pública, a esposa, ele trabalha e não queria pagar. Na hora do bem bom, talvez se esquecem que não é só prazer, mas tem que criar um filho. Ou daqui a pouco querem jogar no colo do prefeito para criar o filho. Porque não querem mais nem caminhar 1 quilômetro e pouco, 2 quilômetros, que tem que me pegar aqui na porta de casa e trazer. As pessoas têm que lembrar que fazer filho tem seus compromissos, suas responsabilidades. É legal dizer que tem filho, é legal tudo, fazer uma família, mas as pessoas têm que cuidar. Não é tudo o governo que tem que subsidiar tudo, as pessoas têm que ser um pouquinho mais pais. Estar presente na vida do filho. É levar, é buscar, é participar de uma reunião da escola. Tem muitas crianças em vulnerabilidade social, mas eu conheço gente que ganha o transporte escolar e que me procuraram, gente do interior que ganha transporte escolar, mas tem que caminhar uns 300, 400 metros da sua residência. Não, me pediu que pegue a criança da porta de casa porque tem que caminhar. Então, nunca estão contentes com nada, sempre querem mais. E quem tem que pagar a conta? Todos nós, porque o dinheiro é de um caixa só, que é da prefeitura, é os impostos que a gente paga.
Então, nós temos que garantir o acesso àquelas crianças em vulnerabilidade social, como foi falado aqui, aquelas crianças que são realmente prejudicadas por não ter uma escola próxima à sua residência, aquelas crianças que muitas vezes moram num bairro e conseguiram escola só em outra. Mas agora, gente, na hora do bem bom, como eu disse, tudo é legal. Depois, na hora de assumir o filho, não, vamos pedir para o prefeito, vaga em creche, vamos pedir auxílio disso, aquilo, aquele outro, esquece. Dou o caso dessa servidora pública, o marido que botaram na justiça, pagaram um advogado, não conseguiram a vaga e querem que eu dê um jeito. Mesmo ganhando auxílio creche, que deve ser uns 600, 700 reais da prefeitura. Que esse dinheiro é para isso. Então, as pessoas estão se esquecendo que devem ser pais um pouquinho mais presentes na vida dos filhos. Que depois não adianta cobrá-la no futuro quando os filhos, né? Aonde que eu falhei? Aonde que eu falhei? Não podia nem levar um filho para uma escola, não podia nem olhar o caderno dele, não podia levar ele num parque, porque tudo é a prefeitura que tem que dar, tudo é o poder público. Não, as pessoas têm que começar a assumir um pouquinho mais a responsabilidade de pais, a presença na vida das crianças. O poder público tem que fazer a sua parte, como eu falei, esse pedido do vereador Iago está muito bem elaborado. Nós não podemos admitir que no governo Cassado eles fecharam 8 escolas do interior, concluindo, 8 escolas foram fechadas, com essa desculpa de transporte e tal, e a gente não pode admitir que as crianças do interior, principalmente, não tenham acesso à escola. Mas agora é garantir para as crianças vulnerabilidade que não tem acesso a essa escola. Agora, quem quer dormir até às 10 horas da manhã e o transporte tem que pegar na frente de casa e trazer de volta, aí me poupe, né? Obrigado, presidente. Encerrada a discussão. Em votação, solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Voto sim, meu nobre presidente. Vereador Juliano Valim vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereadora Estela Balardim vota sim. Voto sim, presidente. Vereadora Andressa Malman vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Pedro Rodrigues vota sim. Encerrado o registro dos votos. Encerrada a votação. O requerimento número 45/2025 foi aprovado por unanimidade das vereadoras e vereadores. Com representação do vereador Caleb Garbim e do vereador Lucas Carenhato. Ausente, vereador Daniel Santos. Em discussão única e votação, requerimento número 46/2025, de autoria do vereador Cláudio Libardi, que pede informação referente à isenção e redução de taxas do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, e aplicação do disposto no artigo 13 da Lei número 1474, de 5 de janeiro de 1966. Com a palavra, o autor para a leitura do requerimento. Muito obrigado, presidente. Meus cumprimentos ao senhor, aos demais vereadores, aqueles que nos acompanham de casa e também pelas redes sociais. Meu bom dia. Requerimento número 46 de 2025, pedido de informações ao prefeito, artigo 176, inciso 3º. Pedido de informação referente à isenção e redução de taxa do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, e aplicação do disposto no artigo 13 da Lei 1474, de 5 de janeiro de 1966. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, o vereador que o presente subscreve no exercício das suas atribuições em conformidade com o que dispõe o artigo 176, incisos 3º e 4º, do regimento interno dessa Casa Legislativa, vem por meio deste documento formular um pedido de informação ao Poder Executivo Municipal, pelo que passa a expor. Considerando a necessidade de esclarecimentos em relação à interpretação da aplicação do artigo 13 da Lei 1474, de 4 de janeiro de 1966, que estabelece, com exceção dos edifícios ocupados pelos poderes executivo, legislativo e judiciário do município,
que ficam isentos do pagamento de taxas, é vedado ao SAMAI conceder a isenção ou redução de taxas dos serviços de água e esgoto. Depreende-se que há uma limitação explícita quanto à concessão das referidas isenções. Diante desse contexto, e tendo em vista a relevância do tema para a transparência e equidade no tratamento das demandas relacionadas à política de tarifa dos serviços essenciais, solicito os seguintes esclarecimentos e informações. Interpretação do Executivo. Seja promovido um detalhamento sobre o entendimento do Poder Executivo acerca do artigo 13 da Lei 1474/66. Existe a possibilidade de que, por meio de outra legislação, a isenção ou redução das taxas possa ser concedida a entidades não mencionadas expressamente, sem que haja prejuízo às diretrizes estabelecidas por esse normativo. Legislação vigente. Informações sobre quais leis ou normativas em vigor que regulamentam a abdicação ou anistia de débitos vinculados aos serviços prestados pelo SAMAI, com especificação dos artigos que permitam tais concessões. Seria possível elencar também as condições específicas que permitem a utilização dessas leis, a necessidade de edição de nova lei ou alteração do artigo 13 da Lei 1474/66, regulamentações internas. Requer a disponibilização das cópias de regulamentos, manuais e orientações que possam ter sido elaborados pelo SAMAI ou por qualquer órgão do Executivo Municipal que trate da concessão de isenções ou reduções de taxas, incluindo processos administrativos que possam esclarecer como são tratadas as demandas nesse contexto. Dados estatísticos. Solicito a apresentação de dados estatísticos que indiquem o número de isenções e reduções de taxas concedidas nos últimos 5 anos, bem como a repercussão financeira nos cofres da autarquia no atendimento à população. Com a plena convicção de que as informações são fundamentais para o alcance de um entendimento claro e justo sobre a política de tarifa de água e esgoto no nosso município e para que essa Casa Legislativa possa desempenhar seu papel de fiscalização e representação da população de forma efetiva. Desde já agradeço pela atenção dispensada e aguardo as informações solicitadas no prazo previsto. Caxias do Sul, protocolado em 16 de abril de 2025, assinado por mim, presidente. Muito obrigado. Em discussão. Peço a palavra, presidente. Vereador Cláudio Libardi, com a palavra. Obrigado pela gentileza. Na última semana, nós tivemos um importante debate Peço a palavra, senhor presidente. E a aprovação de uma importante legislação que isentava e também anistiava uma entidade do pagamento e também de débitos existentes relativos à água. Quando nossa bancada promoveu a verificação acerca da possibilidade ou não de concessão, não só para uma entidade, mas para diversas entidades do terceiro setor, da concessão de uma isenção dessa taxa de água ou de uma anistia de um débito pré-existente, nós verificamos o disposto no artigo 13 da Lei 1474, que é taxativo ao determinar que, com exceção dos edifícios ocupados pelos poderes executivo, legislativo e judiciário, que ficam isentos do pagamento da taxa, é vedado ao SAMAI conceder isenção ou redução da taxa dos serviços de água e esgoto. E nós votamos uma isenção de taxa de serviço e esgoto na última sessão legislativa da semana passada. Então, eu propus esse pedido de informação para que o município esclareça qual é o entendimento acerca do artigo 13 e da legislação vigente, e se há prejuízo dessa legislação em detrimento a outra lei posterior em vigor em respeito à pirâmide de Kelsen. De imediato. Obrigada, vereador Libardi. Então, o nosso objetivo enquanto bancada, mas esse pedido de informações muito bem escrito e elaborado e proposto pelo vereador Cláudio Libardi, tem como objetivo que nós possamos pensar e discutir. Inclusive, vereadores da base comentaram semana passada que já estava sendo aventada essa possibilidade pelo SAMAI de propor uma lei com critérios ali para que os serviços possam fazer a solicitação da isenção. Obviamente, precisam existir critérios nítidos para que o acesso a essa possibilidade seja algo esclarecido e equânime e com isonomia também, para que outros serviços da assistência social que prestam um importante papel na nossa cidade, cumprindo serviços de relevância social, que geralmente atendem públicos mais vulneráveis e que necessitam do acesso aos serviços públicos. Obviamente que a concessão para o Recanto da Copa
compaixão ela é justíssima, mas nós acreditamos que precisa haver uma possibilidade de acesso dos outros serviços, por isso estamos solicitando esse pedido de informação, para saber se já existem outras entidades que têm acesso a isso, mas também para que o município possa propor e a gente possa colocar em prática essa possibilidade para as entidades da assistência social. Então, o objetivo da bancada do PCdoB é que haja uma proposição nítida, que nós possamos, inclusive, contribuir com isso, mas que haja essa abertura do Executivo por parte do SAMAI, porque muitas entidades acabam se endividando, assim como foi levantada a questão do Recanto da Compaixão, que já existiam ali débitos, enfim, com o nosso município, e que poderia inviabilizar a existência dessa entidade, dessa importante entidade, que é uma instituição de longa permanência para idosos na nossa cidade, que isso não aconteça com outras entidades de assistência que muitas vezes têm recursos pequenos que não dão conta de tudo e que é uma forma, inclusive, do nosso município poder contribuir com a manutenção desses serviços. Portanto, a nossa intenção é verificar se já existem outras entidades com acesso a isso, mas que nós possamos caminhar para um projeto de lei, para uma proposição que possa ter abertura de acesso para outras entidades com critérios estabelecidos e com maior nitidez, para que não seja também uma medida de governo, e sim uma medida do nosso município com os serviços de assistência da nossa cidade. Obrigado pela parte, vereador. Obrigado. Para concluir, eu conversei com o vereador Rafael Bueno na última semana e conversei hoje também. Mais do que a constitucionalidade da lei, a gente tem que promover uma análise da convencionalidade. Se há uma disposição legal que veda a concessão e há uma concessão posterior, em havendo uma propositura perante o Tribunal de Justiça de qualquer ação que vise suspender os efeitos de lei posteriormente aprovada por essa casa e publicada no Diário Oficial do Município, posteriormente a assinatura do prefeito, nós teríamos um passivo significativo. Daqui 5 anos, se a gente ingressa judicialmente, pede a nulidade da lei que outorga isenção ao Recanto da Compaixão e o tribunal reconhece como nula a vigência da lei, todo o período em que ficou vigente a lei, o débito é existente e seria um passivo significativo ao terceiro setor. Então, por isso, presidente, nós pedimos pela aprovação para que o município possa esclarecer e nós possamos juntos construir uma nova legislação que respeite efetivamente o que dispõe a Lei 1474 de 1966. Obrigado. Encerrada a discussão. Em votação. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Voto sim, senhor presidente. Vereador Pedro Rodrigues vota sim. Voto sim, presidente. Vereadora Andressa Malman vota sim. Vereador Cláudio Libardi vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O requerimento número 46/2025 foi aprovado por unanimidade das vereadoras e vereadores. Com a ausência dos vereadores Daniel Santos e vereador Sandro Fantinel. Em representação, vereador Caleb Garbim e vereador Lucas Carenhato. Em primeira discussão, o projeto de lei complementar número 6/2025, contido no processo número 57/2025, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos da lei complementar número 688, de 28 de abril de 2022, que institui a gratificação de atividade tributária. Estabelece as diretrizes para a definição de metas de arrecadação, visando a melhoria qualitativa, quantitativa e de resultados nas atividades tributárias e fiscais do município. Cria o Comitê de Controle de Metas Tributárias e institui a gratificação de apoio à atividade tributária. Relator, vereador Eloy Frias. Com a palavra, o relator para a leitura do parecer. Pois não, senhor presidente, o parecer é favorável ao projeto de lei número 6/2025, contido no processo 57/2025.
para a leitura do parecer. Recebe esta Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo para análise e parecer o projeto de lei assim emendado, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos da Lei Complementar 688, de 28 de abril de 2022, que instituiu o Programa de Gestão por Desempenho na Secretaria da Receita Municipal, no município de Caxias do Sul, através da implantação de metodologia de trabalho por metas e aferição de resultados. O autor assevera que a proposição de alteração da lei complementar não amplia, tampouco cria benefício aos servidores ou onera operacional ou financeiramente o município. O objetivo é alterar a redação do inciso 3º, do parágrafo 10º, do parágrafo 13º, do artigo 1º e dos incisos 1º, 2º, do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Complementar 688, de 28 de abril de 2022, de modo a atualizar a nominata dos integrantes do Comitê de Controle de Metas Tributárias diante da nova estrutura organizacional básica do Poder Executivo Municipal, trazida pelas leis complementares 778, de 1º de janeiro de 2025, e 779, de 22 de janeiro de 2025. A Comissão de Constituição e Justiça e Legislação emitiu parecer favorável. Feita a breve exposição da matéria em exame, passam às conclusões. O artigo 1º do presente projeto de lei contempla a alteração da redação vigente do inciso 3º, do parágrafo 10º e do 13º da Lei 688, para fazer constar que aquele auditor fiscal da Receita Municipal que desempenha em função gratificada ou cargo comissionado, ambos de nível 8 ou superior, terá sua média apurada pelo parâmetro definido no inciso, incluindo expressamente que, dentre os cargos, se incluem o de secretário municipal e de secretário adjunto municipal, desde que opte pela remuneração do cargo de servidor. O parágrafo 13º inclui, em igual sentido, a expressão previsão que, dentre os cargos comissionados desempenhados no âmbito da Secretaria da Receita Municipal, se encontram os de secretário municipal e secretário adjunto municipal. Na presente proposta do Executivo Municipal, não parece haver aumento ou criação de despesas ao ente, o que corrobora a exposição de motivos na alteração pretendida, pois o pagamento da gratificação contemplará apenas aquele auditor fiscal que permaneça em atividade perante a Secretaria da Receita Municipal. Anexa ao presente encontra-se o processo administrativo 25-8050-00033-551, com parecer jurídico número 298/2025 da Advocacia Geral do Município, de que conclui que não se verifica impedimento jurídico à pretensão formulada. A proposta demonstra viabilidade e atende aos requisitos previstos na legislação vigente. A matéria em análise observa as premissas orçamentárias estabelecidas, estando plenamente fundamentada na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município e na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101/2000. Dessa forma, o projeto de lei submetido à apreciação cumpre as exigências legais e regulatórias aplicáveis, assegurando sua adequação aos princípios de fiscalização e controle. Ante o exposto, essa comissão manifesta-se favorável à aprovação do presente projeto de lei, vem assinado por mim na condição de relator, vereador Edson da Rosa e vereadora Marisol. Não foram acessadas as assinaturas dos vereadores Cláudio Libardi e Pedro Rodrigues. Esse é o parecer, senhor presidente. Em primeira discussão... Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Eloy Friis. Embora o parecer da comissão seja favorável, eu gostaria de manifestar aqui pelo menos uma posição pessoal minha e não da comissão sobre essas gratificações de desempenho, né, de atividade tributária, o tal de GAT. Eu, pessoalmente, se esse projeto viesse à casa nesse momento, foi lá em 2022, e o outro que atribuiu gratificação também aos procuradores do município, que foi no final de 2020, confesso aos senhores que teria, com muita tranquilidade, votado contrariamente, porque entendo que são legislações que colocam um sentido de
privilégios a determinados setores da administração pública. Tá? Então, nesse sentido, esse projeto de lei específico é apenas uma adequação em razão da criação do cargo de secretário adjunto. E, efetivamente, não vai levar a nenhuma despesa maior, por conta de que, normalmente, o secretário adjunto que assume já é um servidor da Receita e, portanto, ele assumindo e não tendo previsão, ele perderia recursos. Deixaria de ganhar aquilo que ganha como GAT, né? Então, nesse sentido, a adequação é correta, então, sem problema nenhum, estamos legislando em cima do fato consumado. Mas, pessoalmente, deixo muito claro aqui a minha posição. Se alguma vez vier um projeto de lei nesse sentido, serei um defensor da contrariedade, né? Porque achei que foi um equívoco o encaminhamento desses dois projetos da Câmara, porque, de fato, estabeleceram um privilégio na administração pública que não se justifica. Era isso, senhor presidente. Em primeira discussão, vereador Sandro Fantinel. Obrigado, senhor presidente. Bom, eu já tenho uma visão um pouquinho diferente do vereador Frisso, porque quando foi criada a questão da meritocracia dentro da Secretaria da Receita, demonstrou ser muito positiva e trazer a possibilidade de um servidor, sem perder os seus direitos, continuando tudo normal, né, ter um ganho a mais assumindo esse cargo dependendo dos seus méritos. Ou seja, ele assume esse cargo com um salário maior, mas continua sendo servidor, porém, se ele não der uma produção adequada naquele cargo que ele assumiu, ele simplesmente é destituído daquele cargo e volta a ser servidor normalmente, ganhando aquilo que ele ganhava antes. O que isso significa? Isso é um sinal que o governo dá, no sentido assim, ó, se você se empenhar mais, se você trabalhar mais, se você der um resultado maior, você pode ganhar mais. Se você não der uma produção adequada para aquilo que você ganha, você volta a ganhar aquilo que você ganhava antes. Então, eu vejo isso como isso não vai gerar custos para o município, a gente não está aqui criando mais cargo e nem nada, eu vejo isso como positivo, porque é um incentivo que você está dando para a pessoa, diz, ó, se você trabalhar mais, você pode ganhar mais. E eu acho que isso, no mundo privado, é o que faz funcionar. Obrigado, senhor presidente. Encerrada a primeira discussão. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 1/2025, contido no processo número 1/2025, de autoria da vereadora Marisol Santos, que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Caxias do Sul o Dia Municipal da Educação Legislativa e da outras providências. Contém emenda supressiva. Relator, vereador Daniel Santos. Com a palavra, o relator. Ad-hoc, vereadora Andressa Malma. Solicita dispensa, presidente. Suspensa deferida. Em discussão, a emenda supressiva EMS 1/2025. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Marisol Santos. Bom, presidente, colegas vereadores, a gente vota agora essa inclusão no calendário oficial de eventos do município de Caxias, o Dia Municipal da Educação Legislativa. E eu trago, já falei em outros momentos, eu trago esse projeto aqui a pedido de muitos colegas que também são de escolas do Legislativo e Tribunal de Contas, né, de todo o país, porque por 3 anos na legislatura anterior eu fui presidente da Escola do Legislativo e no último ano como presidente da Casa também participei bastante ativamente assim, né, das ações. Eu acredito muito na educação legislativa. Nós aqui temos a escola há vários anos. Alguns dos ex-diretores da escola, né, são colegas vereadores. A atual diretora da escola, a vereadora Rose Frigeri.
E a Escola do Legislativo ela é essencial, ela tem um trabalho importantíssimo, tem muitas funções que são importantes e imprescindíveis até, eu diria, para o bom funcionamento da casa. Muitos dos colegas vereadores, até quando estão ingressando, eu mesma, quando ingressei, tive já essa missão dada, né? Porque a direção da Escola do Legislativo é um encaminhamento, é uma indicação da mesa diretora, e já disse isso, e eu tinha essa vontade, tinha essa conversa, inclusive, com quem seria o nosso presidente, vereador Lucas Carenhato, mas acabou que isso não aconteceu, porque votei contra a mesa diretora, por todo o entendimento da negação da representatividade. Eu perdi essa indicação de ser diretora da escola, mas eu nunca vou deixar de acreditar nela e nem de participar efetivamente de ações da Escola do Legislativo. Porque quando eu entrei aqui na Câmara e alguém nos falou sobre a Escola do Legislativo, num primeiro momento eu pensei, mas o quê? O que é? Quais são as funções? Como faz? E aí me lembrei muito lá do vereador Edson da Rosa, que, aliás, vereador, todos os integrantes da diretoria da ABEL, Associação Brasileira das Escolas do Legislativo, em todos os eventos que eu tive a oportunidade de participar, apresentando, não só participar, mas apresentando os nossos projetos aqui da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, eles já conheciam a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul pelo trabalho da escola, a partir do vereador Edson da Rosa, e todos sempre mandavam abraços, né? Faziam referência ao trabalho que é realizado. E vai muito além do Vereador por um Dia, que é um programa estudantil, que tem como realizadores não só a escola, mas também a Comissão de Educação. Mas a Escola do Legislativo, logo que eu entrei, eu não sabia muito o que é a educação legislativa, quais são as funções da escola. E é importante a gente pensar que a função básica é a questão da formação, da qualificação. E aí a gente fala dos servidores, dos vereadores, né? Servidores, nesse caso, comissionados ou efetivos, mas também fala dessa educação legislativa e dessa formação para fora, para a nossa comunidade, para a formação de novos líderes comunitários, para atrair essas pessoas e fazer com que elas compreendam efetivamente qual é o trabalho tão importante que é feito pelo Legislativo. Então, eu trago aqui, com toda a alegria do meu coração, para a votação, esse projeto de lei que institui o dia 15 de maio. E por que o dia 15 de maio também? Eu sei que os colegas vereadores já leram no projeto, né? Mas para quem está em casa talvez não tenha esse conhecimento. É porque ele é o Dia Nacional da Educação Legislativa. Essa lei também nós batalhamos muito enquanto ABEL, Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, né? Nós batalhamos muito para que essa lei fosse aprovada. Então, ela é de 2023 e essa data coincide com a criação, em 2003, da Associação das Escolas do Legislativo e de Contas, Associação Brasileira ABEL, a quem aqui eu quero fazer uma referência muito importante ao nosso atual presidente, meu amigo querido Roberto Lamari, e também ao nosso presidente de honra, por muitos anos presidente da ABEL, Dr. Florian Madruga, que é um ensinamento em pessoa. Quando nós estamos com ele, a gente aprende demais, e o Roberto Lamari tem feito esse trabalho incrível. E aí a todos os integrantes, né, do Brasil inteiro, com quem a gente tem a oportunidade de conviver e levar o nome da nossa Câmara e do trabalho que é realizado aqui. E aí, para eles todos, eu faço, trazendo aqui a referência ao nosso representante eterno, porque há muitos anos o nosso representante importantíssimo, incansável, Ricardo Simas, lá de Uruguaiana, que é o representante aqui do Sul. E acho que são tão importantes os temas que hoje nós começamos essa sessão lá nas Pequenas Comunicações, por exemplo, falando sobre o absurdo dos índices de feminicídio nesse feriadão. E a Escola do Legislativo de Caxias do Sul trouxe para essa casa um programa lindíssimo chamado Maria nas Escolas, onde essa nós palavra, senhor distribuímos presidente. As cartilhas, um livro que é preparado por uma escola do Legislativo, mas lá de Minas Gerais, mas entregamos a esses alunos e alunas da nossa rede pública e particular, enfim, na época foi só a pública até inicialmente, para poder falar sobre essa questão da Lei Maria da Penha. Então, são muitos programas, muitos projetos que a gente faz aqui que precisam continuar. Por isso, eu peço a aprovação de todos para que, já neste ano, no dia 15 de maio, a Escola do Legislativo possa se integrar a essas ações nacionais do Dia da Educação Legislativa. Obrigada. Em discussão, a emenda supressiva, Rose Frigeri, com a palavra.
Bom, eu acho que a escola do Legislativo também estou me apropriando, vereadora Marisol. Inclusive, quero fazer um convite aqui. Hoje à noite vai ter o primeiro cine plenário de uma série de 4, que serão feitos esse ano, todos eles de filmes de Caxias, da nossa região, feito por produtores caxiense e todos eles com algum tipo de incentivo na Lei da Cultura. Então, nós queremos, nesse primeiro ano aqui, né, resgatar esses cines plenários de 2 em 2 meses e já divulgar a nossa cidade, tudo que tem dos filmes aqui. Esse filme de hoje à noite, eu vou falar, esse filme de hoje à noite passou na Itália e foi premiado lá, e aqui na nossa cidade quase ninguém assistiu. Eu estou dizendo isso porque quando a gente fala no projeto de lei sobre educação legislativa, vereadora. Estamos falando de cidadania. Nós queremos fazer debates sobre cidadania, sobre vários temas da cidadania. Nós estamos falando de cultura, nós estamos falando da valorização da nossa cidade e da nossa região. Nós estamos levando esses temas que pode ser feito de várias formas, né? Mas eu acredito que as escolas, esses debates é um espaço, né, vereadora Marisol, para fazer este debate. Concordo, né? O vereador por um dia, a escola do Legislativo vai muito além disso, uma educação legislativa vai muito além disso, embora seja um programa, talvez o mais importante, né, na nossa escola, mas nós temos que aprofundar esses temas. Quando a gente fala em cidadania, as pessoas pensam que só tem direito. Não. Cidadania é tu exercer teus direitos, cobrar teus direitos, mas também ser cumpridor dos deveres numa sociedade e tal. Quando a gente fala em educação legislativa, nós temos que mostrar para os estudantes que nós, por exemplo, trabalhamos na Câmara e não na Prefeitura, ou para os adultos. Não sei quantos de vocês nunca ouviram como é que está o trabalho lá na Prefeitura. Não ouviram nunca isso? A gente trabalha numa Câmara. Qual é a diferença da Câmara, dos poderes, a independência dos poderes? Então, muito dos debates que nós fizemos aqui, quando se extrapola isso para a sociedade, eu acho assim, bom, eu sou fascinada, acho que daria para fazer muitas coisas, né? A gente reforçando essa questão. Permite uma parte, escola, vereadora Rose. Mas também esse projeto do Dia Nacional, no caso municipal, da Educação Legislativa. Já lhe dou a parte primeiro para a vereadora Andressa. Obrigada, vereadora Rose. Corroborando com a sua fala aí da vereadora Marisol, muitas vezes eu vou nas escolas, serviços de convivência, enfim, acredito que todos os vereadores aqui, em alguma medida, façam isso e dialogo com as crianças e adolescentes sobre Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto da Juventude, todas as legislações que dizem respeito à nossa vida. E quando eu pergunto quem já ouviu falar e vejo que muita gente não ouviu a maioria, isso diz respeito à importância da escola do Legislativo, né? Então, nós precisamos urgentemente ter ferramentas para que a gente possa levar informação, porque, infelizmente, não é algo ainda estabelecido. Todas as pessoas que nascem, elas já são cidadãs, mas quando a gente não conhece os direitos e os deveres, alguma coisa está errada. Então, acho importantíssimo pensarmos iniciativas para levar informação para todo mundo da sociedade, porque, de fato, as pessoas não conhecem as leis, não conhecem seus direitos e deveres, nem conhecem a Constituição Federal, e nós precisamos nos preocupar sobre isso. Então, obviamente, votarei favorável no momento oportuno e reconheço as duas vereadoras pelo trabalho em relação a esse tema. Obrigada, vereadora Rose. Obrigada, vereadora Esther. Eu peço a palavra depois, vereadora Rose, sem problema. Bom, na verdade era isso que eu queria colocar, né? Dizer que é o ensino, o estudo, o debate para a cidadania. A vereadora Andressa falou da questão da assistência, né? Eu falo mais na escola, mas também quando a gente vai nesses espaços de assistência, nos diversos espaços, trabalhar a cidadania é fundamental. O conhecimento, que a gente pensa também. O ECA só protege a juventude, isso é passado. E nós temos que dizer que não. O ECA protege, mas traz punições, traz deveres também. E isso a população precisa saber, é importante e é a função nossa também aqui, enquanto Poder Legislativo, trabalhar a cidadania. Então, parabéns.
Não, mas vai ter um debate legal. Obrigada, vereadora Marisol. Peço palavras, senhor presidente. Em discussão, emenda expressiva, vereador Edson da Rosa. Senhor presidente, nobres pares, desde já parabenizar a vereadora Marisol Santos por essa proposição que é de grande valia, extremamente importante. A senhora cita alguns nomes aqui que eu sou fã. O Flória, que é um apaixonado pela Escola do Legislativo, Brasília, servidor público. O Simas é um grande amigo que fiz, que é lá de Uruguaiana, e nós fomos na inauguração, eu não recordo exatamente a data que foi a inauguração da Escola do Legislativo de Uruguaiana. Sei que eu estava no compromisso, aí eu e o Lobão, que é o nosso motorista aqui, e o... 60 anos a gente começa a perder um pouco da memória. Mas é o meu caso, vereadora Rose. A senhora sabe que quando a gente joga e o bumerangue volta, é sinal que tem algum problema. Fomos a Uruguaiana, demoramos 10, 12 horas com chuva, nos perdemos, mas enfim, chegamos no horário lá em tempo. E aí uma curiosidade, esqueci de levar a meia, tínhamos que comprar a meia, mas foi uma confusão e deu tudo certo. Simas é uma grande pessoa, com a sua esposa também. E agora, atualmente, é o Roberto Lamare, né? É o presidente nacional. Mas a Escola do Legislativo é um instrumento, vereadora Rose, a senhora que está à frente de institucionalização do Legislativo. Se existem alguns conceitos errados, infelizmente, pelas pessoas, às vezes nós somos os culpados até na própria campanha, que nós dedicamos alguma responsabilidade que é do Executivo a nós quando vamos fazer campanha. E a Escola do Legislativo ela tem essa proposição de discutir exatamente o que é a função do vereador. E aqui, aquele exemplo que Vossa Excelência falou, vereadora Rose Frigeira, é exatamente isso. As pessoas dizem para mim, ainda hoje seguido, como é que está? Edson, vamos nos encontrar na prefeitura. Eu digo, que horas? Quando? Mas tu não está lá? Eu digo, não, estou na Câmara. Mas não é tudo a mesma coisa? Não é tudo a mesma coisa. Literalmente não é tudo a mesma coisa. E aí nós somos cobrados, inclusive, muitas vezes, por algumas coisas que nós fizemos aqui, inclusive, que está na pauta. Mas, enfim, eu, particularmente, no meu gabinete, e se Vossas Excelências prestarem atenção, a Escola do Legislativo me fez, e nós recomeçamos ela em 2015. Teve a presença aqui o senador... Me permite uma parte, vereador. O senador Simon, se eu não me engano, o Rigoto esteve aqui, foi um momento muito importante naquela legislatura, naquela época, que fomos provocados pelo Flávio Cassina. O vereador Flávio Cassina era o presidente da Câmara naquela época e disse, o Cassina naquela sensibilidade do bicho velho, vamos restabelecer a Escola do Legislativo, fomos a Porto Alegre com os servidores públicos, na época, nossa qualificação que nós temos dos servidores, e pegamos voluntariamente... E a Escola do Legislativo, literalmente, ela participou de toda a atividade da Câmara Legislativa aqui do nosso município. E procuramos levar a bom termo, e teve essa sequência que a vereadora Marisol falou, porque ela é de extrema importância. Eu fui na tribuna e falei exatamente os passos que o nosso gabinete teve, porque, como falei anteriormente, já passado, eu peguei os assessores e, literalmente, passei por todos os departamentos e setores da Câmara de Vereadores, para que eles entendessem como é que funcionava, para não emitirem documentos que não sejam de acordo com aquilo que é a função do vereador, e cuidar muito que quando sai um documento nosso daqui, ele tem uma responsabilidade maior que nós dimensionamos. A nossa fala é maior do que nós dimensionamos. Então, a Escola do Legislativo, ela é esse instrumento que tem esse poder de institucionalizar. Quando a gente fala em crise institucional, que nós estamos vivendo e relativizando tudo, é isso. A Escola Legislativa ele tem esse poder de dizer, olha, esse é o papel fundamental que tem a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Então, vereadora Marisol, parabenizo Vossa Excelência, porque essa educação legislativa é mais do que nós possamos dimensionar. É uma data do 15 de maio, porque tem a nacional, mas eu tenho certeza que ela vem corroborar para que nós possamos cada vez mais qualificar o nosso quadro de servidores de provimento efetivo, servidores que sejam CCs, estagiários, e nós,
como vereadores, de saber exatamente a nossa função legislativa. E essa data aqui, ela vai nos rememorizar e dizer, olha, lembrem-se dessa data, ela é importante para que nós possamos difundir esse conceito primordial que é a nossa função de vereadores aqui no nosso município. Desculpa, vereadora Estela, por não ter conseguido lhe dar a parte. Era isso, senhor presidente. Seguimos em discussão da emenda. Vereador Eloy Fris. Me permite uma parte, vereador? Sim, senhora, pois não. Muito obrigada. Imagina, vereador Edson, às vezes o nosso tempo passa, mas eu só quero parabenizar vereador Edson, vereadora Marisol, vereadora Rose. É muito importante que a gente tenha e viva numa sociedade onde as pessoas saibam qual que é o papel dessa casa, qual que é o papel de nós vereadores. E eu concordo muito quando a gente traz aqui que às vezes nas campanhas as pessoas inclusive nos questionam. Mas tu vai tapar o buraco da minha rua? Tu vai trocar a minha lâmpada? E a gente precisa fazer esse papel de explicar que não é essa a nossa função, que não é isso que a gente está se colocando a fazer, que a gente está aqui para legislar e não executar. E essa é uma terminologia que para nós é tão óbvia, mas que para as pessoas ainda gera tanta dificuldade de compreensão. Então, nós termos as visitações das escolas na Câmara de Vereadores, nós termos cartilhas e nós podermos espalhar essa informação que é tão essencial para a democracia é fundamental. Muito obrigado, vereador Edson. Obrigado, vereadora. Vereador Frisso, desculpa. A memória está boa também. Meu caro presidente, senhoras e senhores vereadores, nós instituímos aí, desculpe, não pude estar presente na reunião que vai revisar o nosso regimento interno, mas fui informado já pelo vereador Libardi de que, na condição de mais velho, vou eu que vou ter que chamar a reunião, né? Tem essas coisas, né? Então, mas eu queria, sem nenhum demérito ao trabalho realizado pelo vereador Edson à frente da Escola do Legislativo, que eu acompanhei, o trabalho da vereadora Marisol, que eu acompanhei mais pela imprensa, pelas falas, né? Mas na comissão que vai tratar da questão do regimento interno, nós vamos ter que ver a questão da sobreposição de atividades, né? Obrigatoriamente, porque quando lá atrás se criou a Comissão de Legislação Participativa, era exatamente nesse sentido da Escola do Legislativo. É uma sobreposição de atividades, né? Para mim, a Escola do Legislativo tem que estar vinculada à comissão específica de legislação participativa. E, inclusive, agregar lá atrás, quando criamos, vereador Edson, o arquivo histórico da Câmara, que também dialoga com a Escola do Legislativo. Então, acho que é um assunto que, de repente, nas discussões da revisão do regimento interno, nós vamos ter que tratar. Eu entendo assim, e acompanhando as câmaras a nível nacional, não estou dizendo que foi o caso de Caxias, mas a Escola do Legislativo era sempre vista como uma forma de os vereadores poderem circular pelo Brasil, né? Circular pelo Brasil em cima de atividades propostas por quem tinha interesse e assim por diante, tá? Eu sei que o trabalho, tanto da nossa Escola do Legislativo, é referência, é um trabalho sério, não vou questionar isso, mas eu acho que se nós conseguíssemos vincular, institucionalizar essas atividades todas, ampliando o seu leque, vereador Edson, vinculando o arquivo histórico da Câmara, que cumpre um papel fantástico em Caxias do Sul, né? O arquivo histórico, é bom sempre lembrar que essa parceria que nós fizemos com o Arquivo Municipal, o João Espadari Adame, serviu de referência para o Brasil inteiro. Tá? A digitalização de todos os jornais do município, desde do período da colonização, a digitalização de todos os processos que circularam pela Câmara e pela Prefeitura, né? Principalmente levando em consideração a questão do incêndio, né? Que destruiu bastante. O Rafael trabalhou no arquivo histórico, né? Então, por isso que virou professor de história, né?
Então, essas questões, eu acho que no regimento interno, na revisão, nós vamos ter que avaliar. Gostaria de já apontar esse caminho aí, né, da gente procurar não ter sobreposição nas atividades, né, e que seja efetivamente visto como um trabalho necessário. Eu sei que é necessário, porque, vamos pegar a minha cara presidenta, por exemplo, vereador por um dia, foi instituído antes da Escola do Legislativo. Já existia. Me lembro do vereador Edson fazendo, na condição de presidente da casa, coordenando os trabalhos de vereador por um dia, né? Então, essas questões todas aí que nós podemos e devemos aperfeiçoar, então, a nível do nosso regimento interno. Era isso, senhor presidente. Senhora presidenta, desculpe. Obrigada, vereador Eloy Frício. Encerrada a discussão. Em votação, a emenda supressiva número 1/2025. Para declarar voto. Vereadora Marisol Santos. Não, muito rápido, só para declarar voto, quero dizer, é importante que a gente esteja, né, nessa comissão para discutir regimento. Eu discordo de incluir na comissão. Eu acho que a escola, mas acho que a gente precisa discutir. A escola do Legislativo, ela é mais. A escola do Legislativo hoje está ligada diretamente à mesa diretora, por isso, inclusive, a indicação do vereador que vai assumir a partir da mesa, e ela tem esse papel que é muito institucional e que não está atrelado a uma comissão, no meu entendimento. Que bom que a gente vai poder discutir bastante. Por exemplo, esse programa que eu falei, esse projeto que nós fizemos, do Maria nas Escolas, trazendo estudantes da nossa rede para cá, para discutir, para trabalhar com as assessorias de vários vereadores que se envolveram naquele momento. Era uma parceria que eu propus à PEN, naquela situação, a Procuradoria Especial da Mulher. A gente conseguiu adquirir aqueles livros que são como se fosse um gibi em tamanho grande, assim, que são histórias em quadrinhos, mas para o público infanto-juvenil, tratando desse tema tão importante com a PEN. A gente fez outras coisas com outras comissões, né? Tem o Media, tem o Jovem Parlamentar, tem o Vereador por um Dia, que envolvem algumas comissões e que são realizados conforme as nossas possibilidades, porque a Escola do Legislativo não tem um servidor ligado diretamente a ela, são sempre voluntários em cada projeto que se oferecem para fazer, e a gente precisa repensar, porque o que diz a lei, inclusive, sobre a Escola do Legislativo, com representatividade de cada um dos setores, não está funcionando dessa forma, que na casa a gente precisa dar uma olhadinha nesse sentido. Mas vários projetos importantíssimos, por exemplo, como o Nosso Voto, Nossa Voz, que foi criado no segundo ano na minha presidência, porque o primeiro foi o mais difícil, né, o da pandemia, ali a gente acabou criando algumas coisas, e que nós levamos para o Brasil e que foi usado em outras escolas do país. Várias escolas usaram nos seus sites os vídeos que foram produzidos aqui pela equipe maravilhosa da TV Câmara e com participação de especialistas da nossa cidade e da região. E nós usamos aqui, a partir desses encontros que nós vamos e conseguimos entender como é que tem funcionado, nós usamos materiais também de outras escolas, como vários vídeos que passaram por muito tempo na TV Câmara e que falam sobre cidadania. Eu voto, obviamente, favorável, minha presidente, e acho que é importante que a gente discuta, sim, porque aí até reaviva o sentido verdadeiro da Escola do Legislativo. Em declaração de voto, o vereador Edson da Rosa. Pois não, senhor presidente, para restabelecer aqui a memória, que ela foi ativada pelas perguntas que fiz, o Eduardo, que ainda, acho que hoje é o responsável pelo arquivo, que foi comigo, e o Gomes, motorista Gomes, que é o nosso lateral esquerdo do glorioso Caxias. Jogou lá, para quem não sabe, grande lateral esquerdo. Mas que fomos a Uruguaiana, então, para que fique o registro nos anais. Mas votarei favorável, senhor presidente. E, vereador Frício, penso que são concomitantes as ações. A Escola do Legislativo também ela pode ser, e essa discussão tem que ser feita, mas a Escola Legislativa, inclusive, até verbas ou alguns instrumentos que podem ser utilizados por ela existir. Então, penso que essa discussão nós precisamos fazer ela, e ela tem o seu direcionamento, as suas atividades. E lembro que quando eu fui presidente da Câmara, nós, inclusive, ajudamos na digitalização, e a Helenira Prux é testemunha disso, de alguns documentos. Acho que eu fui o último presidente que eu fiz nesse sentido de ajudar o arquivo histórico. Por isso que acho que e era anterior à Escola do Legislativo. Então, penso que as ações elas são concomitantes, podem ser discutidas, mas a escola ela tem, penso que às vezes, um outro viés que alguma instituição, algum departamento da Câmara não consegue atingir. Então, nós vamos ter que fazer essa análise
importante e profunda. E à época, inclusive, se eu não me engano, Eduardo, que é do arquivo, também fazia parte da escola quando estávamos aí em 2015. Nós temos é que tentar fortalecer e talvez definir algumas outras ações, mas penso que a existência da escola e dos outros setores, elas podem continuar, mas de uma forma talvez a se fazer essa discussão que o senhor propõe. Votarei favorável, senhor presidente. Solicito aos vereadores e vereadoras que registrem seus votos. Voto sim, presidente. Vereadora Andressa Malman vota sim. Vereador Cláudio Libardi vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. A emenda supressiva 1/2025 foi aprovada por unanimidade das vereadoras e vereadores. Com a ausência do vereador Daniel Santos e em representação vereador Caleb Garbim e Lucas Carenhato. Agora em discussão o projeto de lei número 1/2025. Encerrada a discussão, em votação o projeto de lei número 1/2025. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Eu voto sim. Vereador Cláudio Libardi vota sim. Vereadora Estela Balardim vota sim. Voto sim, presidente. Vereadora Andressa Malman vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereadora Daiane Melo vota sim. Eu voto sim, senhor. Voto sim. Vereador Sandro Fantinel vota sim. Eu voto sim, presidente. Vereador Pedro Rodrigues vota sim. Vereador Iago Morandi vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. Projeto de lei número 1/2025 foi aprovado por unanimidade das vereadoras e vereadores. Com a ausência dos vereadores Daniel Santos, vereador Eloy Frisso, vereador Juliano Valim e vereador Rafael Bueno. Em representação, vereador Caleb Garbim e vereador Lucas Carenhato. Encerrada a ordem do dia. Passemos ao grande expediente. Com a palavra, vereador Lucas Carenhato, prejudicado. Uma declaração de líder. Vereadora Sandra Boneto. Agradeço e abro mão. Em declaração de líder, vereadora Rose Frigeri. Tem sim, está inscrito. Não estou brava. Bom, eu cheguei aqui sorrindo, né? Mas hoje eu não poderia deixar de falar, mesmo que nesses minutos aqui, que são poucos, dessa situação que nós vivemos neste feriado, né? Acho que já foi comentado, mas é muito, muito grave. O Brasil inteiro está comentando sobre esses 10 feminicídios que houve aqui no Rio Grande do Sul, nesse feriado prolongado. E aí eu remonto algumas questões, porque
não só por estar na coordenação da PEN, mas por ser vereadora, acredito que todas as vereadoras, talvez todos vocês, fizeram esse debate em algum grupo. Eu fiz em vários grupos, especialmente no da Rede de Proteção à Mulher, e muitas vezes o que vem na nossa mente, a questão da punição, propostas como temos que aumentar a pena, temos que garantir que as mulheres possam fazer sua defesa e andar armadas, temos que garantir que o agressor use a tornozeleira e que ela não possa ser desligada e, se for imediatamente, ele possa ser localizado. Tudo isso se discute, talvez sejam medidas importantes, cada um na sua opinião, mas quando a gente fala disso, a gente já está falando na punição. E eu acho difícil, eu acho ruim, não é por aí que nós temos que falar sobre o feminicídio. Porque quando se chega na punição, ou o crime já aconteceu, ou a violência já aconteceu e está no limite, porque é óbvio, né, todo mundo sabe disso, que ninguém é um bom companheiro, um bom marido, um bom namorado e acorda de manhã e resolve matar a sua companheira. O feminicídio é o fim de um ciclo de violência que começa, às vezes, com situações bem pouco evidentes, né? Muitas vezes questões sutis que vão levando esse ciclo de violência e chega à parte final do feminicídio. Então, o que nós precisamos aqui é fazer o debate, sim, por exemplo, da Lei Maria da Penha, que 1/3 dessa lei fala da punição, do afastamento do agressor, mas 2/3 delas falam em campanhas educativas, em campanhas para prevenção e investimento de dinheiro público na questão de prevenção e de políticas públicas para as mulheres não chegarem a esse ponto da violência. Então, não é possível que a gente fale só na punição, que é o fim do ato. E, nesse sentido, eu quero chamar a atenção para alguns assuntos importantes. Nós faremos uma reunião da PEN na próxima sexta-feira, é uma reunião ordinária, toda última sexta-feira do mês, mas com certeza tiraremos alguma ação, algum documento, alguma medida para que isso seja chamado mais ainda atenção e não só que a gente lamente e que a gente ache que é uma tristeza, que é horrível, que é um horror, porque nós precisamos inserir isto num contexto mais grave de um ciclo de violência. Quando nós pensamos também que de 4 mulheres, no mínimo uma, já sofreu algum tipo de agressão, isso é 25% das mulheres, e que cerca de 50 mil mulheres são agredidas, algum tipo de agressão por dia no Brasil, que nós temos horrores de processos quando chega, que é o final, né, da separação da Lei Maria da Penha, nós temos que questionar o início desse ciclo de violência. E aí eu vou cobrar aqui publicamente do governo do Estado e do governo municipal. Eu tenho muito... O secretário de Segurança, ele é bastante aberto nesse debate, porque o prefeito deixou com ele a responsabilidade para a construção da Casa da Mulher Brasileira, que será aqui em Caxias, que já tem o dinheiro depositado na conta do Estado e que nós não podemos perder mais tempo. Em fevereiro, o prefeito municipal apresentou o terreno para a construção dessa casa, que eu, sinceramente, achei que ia ser o mais difícil, porque nós conseguimos, eu fui numa reunião lá no final de novembro, até dia 5 de dezembro, o governo do Estado tinha que aceitar, foi assim, rapidamente que nós conseguimos
a Casa da Mulher Brasileira. Em fevereiro, o prefeito já apresentou esse terreno e eu fiquei muito feliz naquele dia. Só que isso está muito demorado com a Secretaria da Segurança Pública e Cidadania do Estado. Eu vou aqui sugerir, pode ser que esteja avançando, mas eu não consigo esse retorno, que nós, enquanto mulheres dessa casa, façamos uma visita na Secretaria de Segurança Pública, de Cidadania do Estado, em Porto Alegre, para ver como está o andamento da aprovação do projeto. Porque quando eu estive em Brasília o mês passado, o Ministério das Mulheres ainda não havia recebido esta planta. E eu levei a planta, porque eu consegui com o secretário daqui na mão, mas não é assim que se faz o procedimento, isso tem que ser pelos órgãos devidos. Então, nós precisamos agilizar isso, que é uma grande conquista da nossa cidade e é uma das coisas que se discute também na prevenção para não chegar aos feminicídios, como foi esse recorde, né, nesses 2 feriados. Sua parte, vereadora Andressa. Vereadora Rose, tema importantíssimo trazido pela senhora no dia de hoje, porque nós precisamos pensar em medidas urgentes quando esses números vêm à tona, e os números do Rio Grande do Sul impactaram o Brasil inteiro. Foi falado sobre isso no Brasil todo. Nós não podemos banalizar essas situações. Então, morre uma mulher morta por um homem e a gente, isso é normal porque acontece todos os dias. Não é normal. Nós precisamos dialogar enquanto sociedade, mulheres e homens, e conversar com os homens, vereadores, né, colegas aqui, tenho certeza que são sensíveis a esse tema. Mas o que tem na cabeça dos homens que eles acham que podem matar uma mulher? Por que, vereador Edson, nós temos ainda essa visão de que a mulher é posse, é objeto de posse de outra pessoa? E é por isso que acontecem as mortes. Então é urgente, vereadora Rose, trabalharmos a estrutura da cultura social que trata as mulheres como objeto. Isso é inaceitável. Então vamos sim pensar em alternativas. Precisamos do apoio dos homens para que a gente possa discutir sobre isso. Por isso, né, vereadora, quando a gente diz assim, as mulheres foram para a rua conquistar o trabalho nos diversos serviços, mas falta muito ainda os homens irem para dentro de casa e fazer a divisão de tarefa. Quando eu ouvi uma delegada falando, que perguntaram para ela como que as mulheres têm conquistado tantos direitos, avançado tanto, e o feminicídio tem aumentado e está tão latente na nossa sociedade. E a delegada falou assim, agora eu falando, nós precisamos fazer esse debate com os meninos, com os adolescentes, com os homens, não pode ficar só em nível das mulheres. Esse debate, nós precisamos da luta dos homens, nós precisamos que eles estejam deste lado, porque essa questão da posse, não adianta as mulheres conquistarem o seu direito. Então, eu sei que eu posso me separar, coisa que antigamente não acontecia. Eu sei que eu posso trabalhar e me sustentar, coisa que antigamente não acontecia. Então, ao mesmo tempo que as mulheres avançaram nessa pauta, os homens, e eu falo da maioria da sociedade, não de todos, óbvio, não avançaram, porque não é feito esse debate de uma forma tão ampla, geralmente são os grupos de mulheres que discutem nos movimentos de mulheres. Então, nós precisamos, desde casa, desde a escola, desde todos os espaços, trabalhar esses assuntos. Então, eu acho que esse é um tema que não faz necessário só para as mulheres estar sendo vítimas. Isso aí faz bem e é necessário para toda a sociedade. Foram 6 num dia simbólico, que era o feriado da Sexta-feira Santa, e 10 ontem. E só não foi uma a mais, que o feminicídio por conexão, porque uma menina de 9 anos, ao ver sua mãe e a sua irmã de 14 sendo morta pelo padrasto, se atirou da janela e, não sei que andar era, de um prédio, não morreu. Porque senão também entraria nos dados de feminicídio. Então, assim, a situação é grave e é toda a sociedade que perde com isso e é a vida de pessoas. Obrigada. Em declaração de líder, bancada do PL. Vereadora Daiane Mello. De início, vereador. Não poderia
Senhores vereadores, deixar de falar também desse tema que aconteceu, esse tema horrível, né, no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul amanheceu já no sábado de Aleluia, já de luto, né? 6 mulheres assassinadas na Sexta-feira Santa. Isso é inadmissível. E são problemas realmente estruturais, né? Culturais. E a gente tem que, sim, trazer esse tema na Câmara de Vereadores e dialogar sobre isso, porque é gravíssimo. E aconteceu, na totalidade, 10 feminicídios, né? Nesse feriadão aí de Páscoa, que nos entristece muito. Eu vou conceder os apartes para depois eu entrar realmente nessa situação. Seu aparte, vereador Fantinel. Obrigado, vereadora Daiane. E é extremamente preocupado com essa situação que eu vou fazer um retorno aqui e relembrar que essa discussão aqui ela aconteceu quando que a hoje deputada Denise Pessoa era nossa presidente aqui nessa casa. Aconteceu um debate sobre essa situação, onde eu coloquei uma posição e que inclusive na época fui criticado, tá? Eu vejo muitos movimentos, como a própria vereadora Rose falou, e é verdade, né? Muitos movimentos, as mulheres discutindo isso, não discutindo aquilo, as entidades têm que tomar providências, mas eu faço uma pergunta. Quando que a mulher faz a primeira denúncia? Quando que a mulher se manifesta pela primeira vez que ela teve um problema com o marido, que o marido ameaçou, que enfim, começou, né? Começou aquele ciclo. Houve alguma instituição pública, privada, sei lá, que foi conversar com esse homem? Que foi bater um papo com esse homem para ver se esse homem não está com algum problema? Para ver o porquê que ele está agindo daquele jeito? Uma parte, vereadora. Houve esse tipo de movimentação? Daquela época que a Denise era presidente até agora, eu não vi esse movimento. Eu não vi uma instituição, seja pública, privada, da área da saúde, de nenhuma área. Eu não vi uma instituição se movimentar no sentido de dizer, não, vai lá, consulta na delegacia, a mulher denunciou, houve um problema lá, ela está com medo do marido. Houve alguém, uma instituição, algum profissional que foi visitar esse homem, que sentou com ele, que conversou com ele, para ver por que ele agiu daquela forma? O que está acontecendo com ele? O que está na cabeça dele? O porquê que ele está agindo daquele jeito? Alguma instituição fez isso? Não, ninguém. Até agora, 0. E os crimes continuam aumentando, os índices aumentando. Será que não era hora de começar a fazer isso? Porque talvez fazendo isso, você pode evitar o crime. Porque a gente sabendo qual é que é o problema, a gente pode fazer aquela pessoa se tratar e isso não acontecer. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Fantinel. Vereador Edson da Rosa. Vereadora Daiane, a vossa saída da tribuna e a da vereadora Rose já diz que esse não é um debate ideológico partidário, é um debate da sociedade que nós temos que fazer. Então, parabenizar a vossa excelência, porque é um assunto triste. Lamentavelmente, o Rio Grande do Sul entrou para a história, né? Num feriado santo, na sexta-feira, hoje. E eu tenho 3 meninas, vereadora Andressa Marques, e é uma das coisas que eu falo muito com elas. Desde o namoro, eu tenho uma casada, uma noiva e uma que está também no caminho. Digo, olhem o todo. Acho que foi a vereadora Rose Frigeiro que falou, ninguém acorda anjo e depois fica demônio. Os sinais são dados. E eu digo isso a elas. E nós temos uma organização lá em casa, acho que não sei qual das vereadoras que falou. Lá nós dividimos as tarefas. Porque em 5 hoje, numa casa, é uma comunidade. E cada um tem que fazer o seu papel. Penso que é esse o conceito que nós temos que disseminar nas nossas famílias. E nós como vereadores. Então, vereadora, lamentavelmente o Rio Grande do Sul entrou para a história nesse cenário da violência. E nós temos que debater. Mas não só ficar nós, homens, temos que fazer a nossa parte. Nós, homens, temos que discutir. Esse debate não pode ficar só com as senhoras. Não pode. Nós temos que fazer a nossa parte. Obrigado, vereadores, pelos apartes. Eu já concedo na sequência a vereadora Andressa, mas eu quero falar de uma situação aqui que eu acredito que é o cerne da questão, que é a parte cultural, né? A gente tem, se a gente discutir esse assunto, infelizmente, a gente chegar para um jovem,
para um menino, tá? Um adolescente. E disse assim, ó, o marido matou a mulher. Sabe que pergunta que eles vão fazer para ti? O que ela fez? Gente, isso é inadmissível. O que a mulher fez para ela merecer isso? Isso, eu tenho adolescentes em casa, então eu já fiz esse teste. E por isso que eu estou tentando demonstrar para eles uma maneira diferente de ver essas situações. Eu fiz há uns anos atrás, trouxe isso quando a gente fez aquele debate com as mulheres aqui. Por quê? Porque é uma realidade da nossa sociedade. E vereador Edson da Rosa, quando a gente fala também assim, a gente olha e tem mulheres que veem os sinais e elas dão um passo para trás. Mas eles vêm atrás delas. Então, é isso que é muito complexo. E se a nossa sociedade não discutir sobre isso, homens, mulheres, famílias como um todo, escolas, esses índices só vão crescer. Infelizmente, que essas mulheres que nos fizeram entrar na história nesse feriadão não passem batido. Que não sejam só números e estatísticas. Precisamos, sim, rever o que está acontecendo como sociedade, como serviços oferecidos. Eu estou reunindo os dados do Instituto Rosa do Leste para trazer aqui na Câmara de Vereadores nos próximos dias. Já estava planejado isso, mas isso é gritante, temos que trazer o quanto antes. Quais os atendimentos que estão sendo feitos em Caxias do Sul? Vamos pensar na nossa cidade. Graças a Deus não aconteceu aqui nesse final de semana, mas com toda certeza muitas foram vítimas de violência. Então temos que pensar nisso em questão de prevenção para não ser a próxima cidade com feminicídio nos próximos dias. Então eu acredito que esse tema tem que ser reverberado, não só por nós mulheres, por homens, mas pelas famílias como um todo, como escolas e a questão do poder público. Seu a parte, vereadora Andressa. Obrigada, vereadora Daiane. Gostaria de contribuir com a sua fala do vereador Fantinel, do vereador Edson também, porque quando a gente fala desse tema, muitas vezes já ficou, há um tempo atrás, parecia que era uma temática só das mulheres, e não é, né? Como a senhora está colocando, a vereadora Rose também colocou, é de todos nós. E nós precisamos, vereador Fantinel, que os homens nos ajudem no seguinte: nós estamos falando que as mulheres avançaram, que a realidade mudou, que a gente hoje está saindo, né, obviamente, de casa, fazendo de tudo. Estamos aqui, inclusive, reivindicando direitos e debatendo a sociedade, mas a gente não vê, muitas vezes, o movimento dos homens repensando o seu papel. Então, se nós mudamos o nosso papel social, precisamos que os homens também discutam, inclusive entre vocês, porque nós discutimos entre nós e discutimos com a sociedade. E, muitas vezes, percebemos um receio dos homens. Parece que serão menos homens. E sabemos que temos aliados e que vocês nos apoiam em relação a isso, mas é importante que o movimento venha de vocês em discutir esses papéis também, né? E o que nós podemos fazer para mudar essa cultura da violência. E para finalizar, vereadora Daiane, quando a gente ouve ainda uma indagação do que ela fez, a gente vê que o problema ele é sério, ele é grave, porque nada justifica uma morte. Nada justifica a violência. Vereadora Andressa, hoje nós sabemos que nem bater num animal é certo, não é certo. Por que bater numa mulher ainda tem justificativa? Matar uma mulher porque ela não fez aquilo que eu achava que ela deveria fazer. Então é grave, nós precisamos urgentemente pensar, sim, em alternativas e precisamos da participação dos homens ativa nisso, para que a gente possa rediscutir os papéis sociais e entender que tem tarefas e tem coisas que são de todos nós, né? E que não existe essa coisa, isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem, isso é coisa do passado. E se a gente não debater sobre isso urgentemente, a gente vai continuar e vai aumentar esses números cada vez mais. Verdade, vereadora Daiane, obrigada pela parte. Obrigada, vereadora Andressa. E no tempo que nos resta, também falar uma coisa que a vereadora Rose nos trouxe, que a gente pensa muito na questão do depois, né? Vamos aumentar as penas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas muitas dessas questões dos feminicídios, por eles pensarem também que são donos das mulheres, eles acabam se matando. Então, a gente tem que realmente pensar na questão da prevenção, da discussão sobre esses assuntos, de políticas públicas para que isso não venha a acontecer, que as mulheres não sejam agredidas, seja fisicamente, psicologicamente, para que isso não ocorra depois a questão do feminicídio em si. Que essas mulheres não passem batido, como eu disse, que não sejam somente estatística. Vamos todos juntos nessa luta, porque é uma luta de
todos nós. E eu não podia deixar de falar sobre esse assunto no dia de hoje. Como os vereadores disseram, não é discussão de A e B, não é discussão ideológica de partido do PT, PL, não, é uma discussão que tem que vir seriamente na nossa sociedade, para concluir, senhor presidente, de homens, mulheres, famílias, poder público, tudo junto, para que a gente possa ter redução nesses números e não aumento. Muito obrigado. Encerrado o grande expediente. Passemos ao espaço do pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Juliano Valim. Prejudicado, vereador Cláudio Libardi. Muito obrigado, presidente. Não falei na sessão de hoje, então meus cumprimentos em especial ao senhor, parabenizar o senhor pela presidência dessa casa nessa semana. Tenho certeza que todos nós estamos bem representados. Na última semana, aforou a sua alura Armínio Fraga para falar como deve ser a política fiscal e a política de salário mínimo do Brasil. E sugeriu que houvesse exclusivamente o repasse do INPC ao salário mínimo nacional. Eu li as entrevistas dele, tanto no Estado de São Paulo como na Folha de São Paulo, para verificar qual era a política econômica defendida por Armínio Fraga e qual seria a atual situação do salário mínimo do Brasil. Hoje, o salário mínimo do Brasil é reajustado pelo PIB mais a inflação desde o ano de 2003, levando em consideração que em 2002 nós tínhamos um salário mínimo de R$200. Se nós implementássemos a política fiscal que o Armínio Fraga defende, hoje o salário mínimo no Brasil seria de R$ 662,12. Quando a política de implementação do salário mínimo com o INPC mais o PIB eleva o salário mínimo a R$ 1.518, levando em consideração que mais que a metade dos beneficiários de auxílios e mais da metade dos beneficiários da aposentadoria no nosso regime hoje recebem o salário mínimo, o ataque é esses, que comem a integralidade do que recebem, que pegam o salário mínimo e gastam quase sua integralidade no mercado. E tem gente que vai até os maiores jornais desse país defender que o salário mínimo devia ser R$ 662. Então fica o meu repúdio às falas do Armínio Fraga, porque quando nós verificamos as entrevistas e verificamos os debates públicos, nós não temos uma aparência de qual é a real política que ele está defendendo. Mas ele está defendendo uma política de cortar o salário mínimo para mais da metade e garantir que as pessoas que se aposentam com salário mínimo nem mais tenham acesso à comida. A gente reconhece que hoje o mercado está caro, que a energia está cara, que o telefone está caro. Agora imagine o quão caro não ficaria se nós cortássemos o salário pela metade. Nós optamos, e aqui falo do governo Lula, de sempre garantir um reajuste do INPC mais o PIB, para que o salário do trabalhador efetivamente seja aumentado. E mais do que isso, melhorar o salário mínimo do trabalhador é estimular o pequeno comércio, é estimular a farmácia, é estimular as vendas nos bairros, é estimular as mecânicas, é estimular os pequenos comércios e pequenas indústrias e pequenos serviços desse país. Então, eu digo não ao Armínio Fraga, digo não ao arroxo por ele pretendido, e nós seguimos aqui, defendendo todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Senhor presidente, de imediato. Eu tenho lá minhas divergências com Lula, presidente, Dilma, presidente, os outros nem falam, né? Os outros nem falam. Mas, sem dúvida nenhuma, o programa que possibilitou mais justiça social nos 8 anos do governo Lula foi o programa de valorização do salário mínimo acima da inflação, aumento real do salário mínimo. Isso, sem dúvida, criou uma condição favorável aos trabalhadores que possibilitaram aumentar a sua renda. Tá? Eu sou do tempo, vereador Libardi, que o Paim gritava aos 4 cantos que o salário mínimo tinha que ser no mínimo $100. $100. Era a luta para se conseguir que o salário mínimo alcançasse $100. Né? Essa era a luta dos tempos aí anteriores ao governo Lula. Então, esse Armínio Fraga não passa de um serviçal. É um serviçal da banca internacional. É um serviçal da banca internacional. E me admiro que ainda tem gente no nosso governo
Nosso governo, eu digo nosso governo, porque o PSB hoje detém a vice-presidência da República, que dá voz para esse safado. É um safado, né? É um lambe-botas, né, do capitalismo internacional. Então, cumprimento, vereador. Estou com o senhor nessa briga aí. Obrigado pela gentileza, vereador Frisso. Muito obrigado pela gentileza, presidente. Seguimos defendendo o Brasil e defendendo quem trabalha. Muito obrigado. Com 3 horas e 3 minutos, encerrado o espaço do pequeno expediente. Agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.